mandei o meu currículo. Tá? Olá, sejam bem-vindos ao Psicopapo Podcast. Hoje um pouco diferente, vocês estão vendo aqui, ó. A gente está já com taças de vinho servidas do nosso patrocinador. Grande Gold Luiz. Wines, né? Grande Luiz, aí, patrocinador. Aproveitando, a gente já pode fazer o merchan já inicial dele também. Bom, aproveitando então, gente, o frio chegou, então se você quer bons rótulos com excelente custo-benefício, você chama lá o Luiz no @gold_wines, você vai ter esse prazer de provar um bom vinho com bom custo-benefício e ainda tem uma aula. Se tu não sabe com que harmonizar, comprei paçoca, como é que eu faço para harmonizar com o vinho? O Luiz vai saber te orientar. Então, segue lá o Luiz, chama ele e tenha uma boa experiência fantástica com a Gold Wines para você fugir do óbvio. Bom, vamos começar brindando então? Isso, nós estamos brindando. O presente é para o nosso convidado, mas fez questão de abrir aqui. O convidado já quis começar, então vamos começar bem. Saúde. A nossa. Muito Pode bem, fazer então. as apresentações, Matheus. Vamos fazendo a introdução aqui, então. Hoje a gente vai falar de um assunto inédito, um assunto conhecido por poucos, né? Dentro da psicologia. Tem um nome meio ruim, já vou avisando assim, não se apegue ao nome, mas a gente vai explicar direitinho como funciona aí essa psicologia. A gente vai falar de psicologia positiva e outros assuntos aí que a gente vai falar também, PBE, TCC, várias ferramentas da psicologia. Mas o assunto mais inédito é a psicologia positiva, que hoje tem tudo a ver, até eu comentei com o Vinícius hoje, passando nas Olimpíadas, né? Olimpíadas é um esporte de alta performance, que a psicologia positiva pode ajudar bastante também o atleta. Com certeza. Mas vamos começar pelo básico, então. Eu sou o psi.Matheus Matos nas redes sociais, meu lado está o Marcelo. Boa noite, pessoal. Eu sou Marcelo Oliveira. Nas redes sociais você me encontra como psicólogo Marcelo Oliveira ou no Instituto Psique com Q mudo. Bom, pessoal, hoje a gente está falando com um psicólogo, um mestre em terapia cognitivo comportamental e um doutor em saúde mental. É o que nós estávamos precisando, sabe? Um doutor em saúde mental, é isso mesmo. Bom, ele vai trazer uma abordagem muito legal pra gente. Ele é um cara que faz muita coisa, mineiro. E, cara, nunca conheci um mineiro chato, nunca conheci um mineiro que não seja um cara simpático demais. Conheci o Vinícius agora e já vi que é um cara fantástico, então vai ser um bom bate-papo com um assunto bem interessante. Mas é isso, a gente sempre começa da seguinte forma: a gente sempre fala um pouco do que você faz, a gente fala um pouco das tuas qualificações profissionais, mas o que nos interessa aqui é, cara, tirando tudo que você faz, quem é você? Quem sou eu? Ótima pergunta. Adoro me apresentar do lado pessoal primeiro. Legal. Então, eu sou Vinícius Ferreira Borges, eu tenho 37 anos, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou tio, eu sou namorado, pai de pet. Tibúrcio, meu pet, em homenagem ao professor Tibúrcio. Marcelo Taz, né? O Marcelo Taz. E sou um ex-nômade digital. Legal. Que na época da pandemia juntou um projeto pessoal com um profissional. Então, na hora que eu migrei todo o meu atendimento em psicologia clínica para o online, eu entendi que minha área de atuação, meu público aumentou. E eu comecei a viajar o Brasil. Então, saí de Minas Gerais de carro e fui desbravando esse Brasilzão todo. E depois parei em Florianópolis no final da jornada, né, que é a cidade que eu escolhi como casa. Né? Mineiro não tem mar, né? Tirando Guarapari, né? Mineiro então, não tem mar, mas tem bar, né? Bastante bar, né? E lá em Floripa o pessoal fala que eu nem sou mais mineiro, eu sou maneiro, né? Que é uma mistura de mané com mineiro, né? Não, mas teu sotaque ainda te entrega um pouco. Uai, como é que você sabe? eu morei em BH, eu morei em BH um ano e sou apaixonado pela cidade. Fraga. Terra boa. Fraga. Nu. É isso aí. Bom, então, tá, mas tu disse ainda características tuas. Como é que você se definiria? Long life learner. Legal. Sou um eterno aprendiz. Legal. E um explicador. Adoro explicar coisas, né? Fui professor universitário, enfim. Então essa é a minha definição, um eterno aprendiz. Interessante. Vinícius, a gente está falando com um psicólogo, então como é que tu escolheu a psicologia? Como é que a psicologia entrou na tua vida? Tu sempre quis ser psicólogo, tu decidiu na última hora, tentei medicina, não passei, virei psicólogo, como é que foi? Cara, essa é uma história curiosa. Eu escolhi fazer psicologia no Correio.
Ó, Olha aí, Pois é, na época que... conversando na fila, assim. Não, na verdade, assim, quando eu prestei, né, o processo vestibular para entrar na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, onde eu me formei em psicologia, na época tinha 2 processos de ingresso. Uma que era um vestibular normal e a outra que era o PAIES. Se eu não me engano, eu acho que essa é a sigla. Que era uma espécie de vestibular seriado. Você fazia a prova no final do primeiro colegial, do segundo, do terceiro. E no terceiro colegial, você escolhia o curso. Ah, eu sei. Né? E eu lembro que quando eu fui fazer a minha inscrição na época, ela era pelo correio ainda, eu fiquei em dúvida entre alguns cursos que tinham na universidade. Né? Eu lembro que eu fiquei em dúvida entre administração, psicologia, mas eu não era muito das exatas. Aí lá no correio, psicologia. Vai esse. E vai esse mesmo. Gostava muito também de jornalismo, publicidade e propaganda, mas a universidade não oferecia esses cursos na época. Então, com a ideia de trabalhar um pouco com psicologia do consumidor, eu falei assim, acho que tem mais a ver a psicologia. Marquei e fui. Mas fui com a ideia assim, se não curtir, eu tranco o curso. Mas aí eu fui me apaixonando pelo curso à medida que eu fui cursando. E foi uma experiência maravilhosa. Melhor escolha que eu fiz na vida, sem sombra de dúvida. Na época, a psicologia não tinha o mesmo prestígio que tem hoje. Né? Tinha muitos comentários preconceituosos. Né? Então, a sala de psicologia é uma sala muito feminina. Né? Uhum. Então, era muito comum professores de outros cursos falar que psicologia era curso para arrumar marido e tudo mais. E hoje, cara, Para arrumar marido em psicologia é difícil, né? Tem ele 90% de mulher, hétero ou não também. Não, já tem Os homens menos. que sobram não são E sem contar as meninas de cabelo azul, né? Que também não. O grande problema das meninas de cabelo azul do Marcelo. Mas, enfim, e hoje é uma excelente oportunidade de carreira, trabalhar com a psicologia, né, te dá muita liberdade geográfica, né, muita autonomia, você não fica refém de nenhuma instituição. Né? Depois eu até posso contar um pouquinho da origem da EVPSI, que foi uma empresa que eu criei para justamente ter essa liberdade, né? Não, legal. E como é que entrou, como é que tu foi picado pela psicologia positiva? Porque assim, não é uma abordagem muito conhecida, pelo menos não muito propagada. Vamos né? explicar primeiro o que é psicologia positiva. Tá. É verdade. A maioria das pessoas não sabe o que é. Mas assim, deixa eu contar a minha trajetória antes, então acho que fica mais Isso, fácil. por favor, porque vai ajudar a gente faz a entender. Até chegar na psicologia positiva. Até chegar na psicologia positiva. Então, me apresentei do lado pessoal. Agora eu vou me apresentar academicamente. Né? Eu me formei em psicologia na Universidade Federal de Uberlândia, em 2010. Depois da minha formatura, eu entrei um pouquinho na área do RH, mas vi que não era muito a minha praia. E optei por seguir carreira acadêmica. Né? Como eu tinha feito o estágio em terapia cognitivo-comportamental, eu queria fazer um mestrado mais ou menos numa área correlata, parecida ali. E eu me encantei muito pelo programa de análise do comportamento na Universidade Estadual de Londrina. Então, na verdade, eu sou mestre em análise do comportamento, não em terapia comportamental. Entendi. Né? E lá na UEL, eu tive um orientador, Célio Stanislau, um abraço para ele, uma pessoa extraordinária. Ele queria que, na época, eu trabalhasse com modelo animal para toque. Né? Então, basicamente, analisar o grooming em ratos. O grooming é aquele comportamento de limpeza que é estereotipado. Existem vários modelos animais que falam sobre isso. Né? E aí, o Célio ele tinha uma linha de pesquisa também que era de expressão facial da emoção. E na época estava em alta aquela série Lie to Me. Né? E analisar a expressão e dizer se está mentindo, se está nervoso, se está ansioso. Mas a emoção que a expressão passa ali, mostra, né? E aí eu negociei com o Célio e ele permitiu que eu migrasse, né, a linha de pesquisa para a expressão facial da emoção, mas com uma condição. Que eu o ajudasse, né, a analisar alguns vídeos de modelo animal. E nesses vídeos, fez parte, eu acho que do pós-doutorado dele na Espanha, ele analisava modelos animais, ratos colocados em uma shuttle box, que é uma caixa de esquiva ativa. O que essa caixa faz? Uma caixa, tipo caixa de Skinner, com um assoalho em grade,
as paredes de acrílico, né? E tem um pequeno anteparo, uma barreira no meio da caixa. Então, acende uma luzinha, essa luz ela sinaliza que vai vir um choque, e quando vem o choque, o rato, ele para desarmar esse choque, ele tem que pular sobre o anteparo para o outro lado da caixa, e ele desarma, né? Só que o que eu reparei na época é que o rato ele não fazia muito esse movimento. Dependia muito de como ele estava explorando a caixa. Quando você coloca o rato lá na caixa, ele explora. A primeira coisa que ele faz é um comportamento exploratório. E a primeira vez que ele toma o choque, ele não consegue fazer a associação entre a luz e o choque, porque é uma novidade. Que é a modelagem básica, né? Modelagem básica ali. Mas aí, se o rato está com o focinho virado para o outro lado da caixa, vem o choque, ele pula facilmente para o outro lado. Mas se ele está com o focinho virado para o cantinho e vem o choque, às vezes ele pula para cima e fica se debatendo e não escapa do choque. Se essa situação se repete mais algumas vezes, ele entra em desamparo apreendido, que é uma ideia de impotência. Não importa o que aconteça, ele não escapa. Nem tenta mais. Né? E aí, o que acontece? O Martin Seligman, que é o considerado o pai da psicologia positiva, um dos, né, junto com o Mihaly Csikszentmihalyi, os primeiros estudos do Seligman foi com o modelo animal, né, com um desamparo apreendido. Então foi aí, na época do mestrado, que eu tive o primeiro lampejo da psicologia positiva, né, mas ficou em stand-by. Então eu fiz a minha pesquisa no mestrado com expressão facial da emoção. A pesquisa foi muito interessante. Eu fiz um estudo que tentava encontrar mais evidências sobre a existência de uma 7ª ou 8ª, dependendo da classificação ali, expressão facial da emoção básica. Então, na época, se falavam em 6 emoções, né? Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa. Aí alguns teóricos propunham a 7ª, que era o desprezo, e eu propus uma 8ª, que é a expressão de ansiedade, né? E como é que eu propus essa 8ª expressão facial? Existiam estudos também com modelos animais que diferenciavam medo de ansiedade. Então, se você coloca um rato diante de um gato, o gato é o predador natural do rato. O rato ele vai sentir medo. Então, ele faz uma expressão facial específica e paralisa, né? Se tiver uma rota de fuga, ele foge, senão ele paralisa. Certo? Se não tiver jeito, ele enfrenta. Então, é o flight, freeze ou fight que se fala. Mas ele vai eriçar os pelos ou é expressão facial mesmo? Não, porque, assim, quando fala expressão facial de um rato, eu acho meio complicado eu imaginar, porque assim, a gente não tem pelo, né? Então a gente consegue ver. Com o espelhinho pra cima, pra baixo. Mas ele para, os olhos arregalam, né? Mas também tem um comportamento específico do medo, que é basicamente de congelamento, luta ou fuga. Ele paralisa, fica ali, né? Isso. Se tiver uma rota de fuga disponível, ele sai. Tenta cheirar, tenta... Isso. Aí tem uma outra versão desse experimento. Ao invés de você colocar o gato diante do rato, você deixa o gato passear pela caixa ali do rato durante um tempo, tira o gato, depois você coloca o rato lá dentro. Quando você coloca o rato lá dentro, ele começa com um comportamento de escaneamento ambiental, né, que é a avaliação de risco. Ele sente o cheiro do gato, então ele fica procurando onde está a ameaça. Pode ter um perigo aqui. Pode ter um perigo, mas ele não tem certeza. E ele fica olhando tudo que está acontecendo ali, né? E aí, como é que foi proposta a ideia desses comportamentos como sendo de medo ou ansiedade? Com base no uso de drogas. Então, se você dá, por exemplo, um medicamento panicolítico para o rato, que reduz o medo, por exemplo. Um benzo, tipo um Rivotril? Eu não saberia te dizer agora qual específico, né? Porque esses são sedativos também. Mas se você dá um medicamento panicolítico para ele, o rato, ele cessa o medo e muitas vezes ele enfrenta o gato. Agora, quando você dá um ansiolítico, o rato ele diminui o comportamento de avaliação de risco. Então aí se propôs a partir desse modelo animal, né, a diferença entre medo e ansiedade. Aí teve um pesquisador de Londres, lá do King's College, chamado Adam Perkins, que ele se valeu desse insight, dessa ideia, e foi quem primeiro tentou investigar a expressão facial de ansiedade. Será que a gente consegue replicar, de certa forma,
esse experimento para humanos? Né? E eles tiveram ótimos resultados. E aí o que eu fiz no mestrado? Eu tentei verificar se o modelo que o Perkins utilizou lá em Londres valia também aqui no Brasil. Então, na prática, o que eu fiz no mestrado? Eu usei um paradigma do tipo ator-observador para avaliar isso. Então, eu recrutei alguns atores. Né? Tentei fazer primeiro com pessoas normais, mas elas ficaram desconfortáveis diante da câmera. Eu falei, vou fazer com um ator. Ficaram ansiosas. Ficaram ansiosas. Mas eu vou fazer com um ator que vai dar mais certo. Então eu recrutei alguns atores na época ali e dei alguns cenários para eles. Cenários representando todas as emoções. Por exemplo, você está se divertindo muito com seus amigos. Então a pessoa tinha que se imaginar nesse cenário e fazer uma expressão correspondente. A expressão que eles faziam era de alegria. Né? Você está sofrendo muito por um término de relacionamento. A pessoa se imaginava na situação e tudo. E aí eu incluí cenários de medo e de ansiedade. Um dos cenários de medo era: você está voltando para casa a pé durante a noite, quando um assaltante para na sua frente, saca a arma e anuncia o assalto. E aí o ator tinha que fazer uma expressão correspondente. Sim. Normalmente fazia algo mais assim, né? Assustado, assim. Isso. E o cenário de ansiedade, um deles era mais ou menos assim: você chegou em casa durante a noite e percebe que a sua porta está arrombada. Perceba que num você tem a ameaça real, Objetivo. O cenário de medo. É objetivo, né? Tu tá vendo ali a ameaça. E no de ansiedade você tem uma ameaça potencial. Você não tem certeza, mas Pode ela haver um estar ali. problema. E aí os atores posaram as expressões. E eram expressões muito diferentes. A de medo era aquela mais ou menos assim, e a de ansiedade, avaliação de risco. Então, esse é o modelo do ator. Aí depois eu precisei validar isso com observadores. Então, criei uma espécie de teste de múltipla escolha, em que eu citei esse cenário em terceira pessoa. Ele está voltando para casa a pé durante a noite, enquanto o assaltante para, saca? E aí dava várias expressões para ele. Qual expressão que é correspondente? E aí, todas as expressões elas foram diferenciadas muito acima do esperado ao acaso. Que a gente reduzia a possibilidade do chute, né? E a de ansiedade foi reconhecida também com altos níveis ali, quase 70% de reconhecimento, e diferenciada do medo. Então, esses resultados, eles forneceram mais evidências para a possível classificação de uma expressão facial de ansiedade. A gente só não sabe dizer se ela é primária ou secundária, né? Porque a expressão de ansiedade ela precisa também de um certo processamento mental, cognitivo. As básicas... É mais complexo, né? Não é só uma reação ambiental, né? Isso. Então, as básicas, ela é uma reação. E por mais tempo também. Então, você vai passar o dia inteiro ansioso. Então, esse estudo foi muito legal. Muito consegui publicar ele muito bem, assim. Publiquei ele na revista... Mas aí, isso daí em relação a emoções específicas. Mas eu vejo hoje na internet, tem muito aquela coisa de análise, sabe? Pega um vídeo de alguém famoso, algum depoimento. Metaforando, Ricardo Metaforando isso. Aí os caras ficam dizendo, não, ele fez um tique com o braço direito e tá meio nervoso, não sei o quê. Sim. Isso tem alguma evidência ou é meio que algo novo que estão testando, assim? É importante dizer, assim, que não existe expressão facial de mentira, né? Então, não mas aí, o que você analisa é meio que o modo como a pessoa se comporta. É o contexto. Né? É o contexto. Tem a ver ali com... Tem todo um rito da mensagem, né? Não é só a expressão, é como ele fala. Contexto. Tem toda uma avaliação mais complexa, né? Mas eu não me foquei muito na área da mentira. O meu estudo do mestrado mesmo, ele foi para tentar identificar essa expressão facial de ansiedade. Tá. E aí esse estudo ele foi muito bem publicado. Eu publiquei ele na revista Psychology Neuroscience da American Psychological Association, a APA. Então foi muito legal. E aí no doutorado, o meu mestrado deu esse gás, né, para eu querer trabalhar com isso no doutorado também. Só que no doutorado eu fiz na USP, em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, no Programa de Saúde Mental. E aí ao invés de tentar descobrir novos padrões faciais, eu tentei verificar como pessoas com transtornos mentais graves, mais especificamente a depressão grave do tipo psicótica, reconhecia a expressão facial da emoção. E aí a gente encontrou um resultado muito interessante também. Quais são os resultados? Interessante essa pesquisa. Então, é basicamente o seguinte, que qual que é o modelo? O estudo era um estudo do tipo caso-controle, né, em que eu tinha controles saudáveis com e sem estresse precoce. E o que é o estresse precoce? Histórico de trauma na infância, basicamente.
tá? Abuso, maltrato, negligência. Então, pessoas saudáveis, com e sem estresse precoce, e pessoas com depressão grave do tipo subpsicótica. Sim, mas com psicose. Com e sem estresse precoce. Tá, mas com psicose. Depressão psicótica. Isso. Porque sim, já Delírio, alucinação, já tem toda uma complexidade, é interessante. Isso. Então essa foi o ineditismo. Porque o psicótico tira de si para si, muitas vezes ele projeta a expressão do outro, né? Então deve ser interessante esse. Mas o resultado mais interessante que eu encontrei lá, e que depois tem uma ponte com a psicologia positiva também, é que controles saudáveis, ou seja, pessoas que estavam livres de transtornos mentais, mas passaram por estresse precoce. Ou seja, essas são as pessoas consideradas resilientes, que envergam, mas não quebram. Elas passaram por trauma na infância e não desenvolveram estresse precoce na vida adulta. E a gente sabe que cerca de 70% das pessoas que passaram pelo estresse precoce vão desenvolver transtorno mental na vida adulta. Então, as que foram resilientes e não desenvolveram, elas reconheceram mais facilmente, com mais acurácia, as expressões de alegria e de raiva. E aí, assim, o que a gente discute, né, o que eu discuti ali na tese, foi o porquê que isso acontece. Né? Então, identificação? A minha hipótese, né, é o seguinte: imagina que a pessoa sofreu o trauma na infância. O pai chegava bêbado em casa, quebrando tudo. Então, se ela ficou mestre, de certa forma, em detectar expressões de alegria. Por quê? A minha hipótese é que, bom, se ela detecta isso, então hoje eu não vou apanhar, hoje eu tô de boa. Eu preciso saber se ele tá feliz ou se ele tá com raiva. Isso. Porque aí eu não... Ele tá monitorando, né? A experiência, né? Tá projetando já, né? O de raiva era, se meu pai chegou muito mal aqui, e aí? Identifica fácil. Né? Deixa eu ficar mais quietinho e tal. Então, eu já ouvi isso de pacientes. Marcelo, eu sabia quando meu pai bebia pela expressão dele. Ele não precisa nem ter falado nada. Uhum. E aí, ao passo que as pessoas que tiveram depressão psicótica, estresse precoce e depois desenvolveram a depressão psicótica, as taxas de reconhecimento dela eram baixíssimas. Baixíssimas. É por isso que eu estou pensando, porque na psicose o indivíduo está muito ensimesmado. A depressão tu já fica ensimesmado. Com a psicose, tu já não consegue mais distinguir muito bem a realidade dependendo do caso. Tem muito delírio, alucinação. Delírio, delírio, exatamente. Então isso foi isso que eu fiz no... eu vi acho que num podcast alguém falando isso, que era assim, as pessoas que têm aquela... eu consigo ler muito bem as pessoas, né? Elas sofreram algum abuso na infância, né? Então é meio que isso tá falando... É uma identificação, né? Porque ela consegue perceber alguns padrões em ti, que o pai dela tinha, ou a mãe dela tinha, que era abusador ali, então ele consegue ter essa leitura porque é mais criterioso em pequenos sinais, né? Sim, e qual que é a relação disso com a psicologia positiva? Basicamente a questão da resiliência, que é um tópico de interesse da psicologia positiva. Aí foi o segundo contato que eu tive com a psicologia positiva. Mas aí segura um pouquinho. Depois do doutorado, aí eu enveredei para a docência, fiquei dando aula da disciplina de psicologia da motivação e emoção, e lá eu conheci o conceito de flow. Mais uma dose ali da psicologia positiva. Né? Depois disso, como eu já havia me apresentado, né, long life learner que sou, eterno aprendiz que sou, aí eu fiz, né, eu já tinha entrado de cabeça na clínica. Tem um livro aqui, é Flow. Tem o Flow, tem 2 aqui, né? Então, assim, entrei de cabeça na clínica. Aí eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental e atualmente eu faço uma especialização em psicologia positiva. Mas eu não me considero ainda um especialista em psicologia positiva. Eu sou mais um entusiasta. E eu prefiro que seja assim, porque assim eu posso ter mais liberdade de ler o que eu quiser. Por exemplo, aqui os vários exemplos que eu trouxe. Tem um Florescer aqui também. Então depois a gente pode recomendar cada um desses livros aqui para quem quiser iniciar o estudo. Legal. Bom, e você teve esses 2 contatos com a psicologia positiva, querendo ou não, mestrado e doutorado exigem que você estude um pouco mais, que você tenha mais profundidade. E ali foi que você começou a se interessar, tipo assim, no doutorado, falou, opa, tem alguma coisa aqui interessante? Sim, ali eu tive o contato, tanto no mestrado, um pouquinho, quanto no doutorado, quanto na docência. Ali tu deu uma olhadinha, deu uma piscadinha para ela, mas quando é que tu se apaixonou? Tem sentido. Eu me apaixonei quando eu comecei a clinicar em alto nível. Porque aí eu fui entendendo que... eu gosto de fazer uma metáfora. Né? Quando o paciente chega para mim na primeira consulta, eu preciso avaliar como ele está. Né? Então, a metáfora do degrau do paciente. Então,
eu tenho o primeiro degrau, que é o degrau dos transtornos mentais, dos problemas. O segundo degrau, que é o degrau da normalidade, da eutimia, a pessoa está sem transtorno, está funcional. E o terceiro degrau, que é o degrau do alto desempenho, da produtividade, da prosperidade, do sucesso e, sobretudo, do bem-estar e do florescimento humano. Então, quando um paciente chega para mim, a primeira coisa que eu avalio é em qual degrau ele está, qual desses 3 degraus. Normalmente, né, de acordo com a nossa cultura aqui, ele nunca está no último degrau. Ele vai estar ou no primeiro, né, com algum transtorno que ele quer resolver, ou com sorte no segundo. Eu estou bem, quero ficar ainda melhor. Geralmente tem algum problema, né? Normalmente, resolver alguma coisa. Normalmente tem que resolver alguma coisa. E aí, o que eu fui percebendo? Que tanto a psicologia quanto a psiquiatria, elas se contentavam apenas com o fato de tirar a pessoa do transtorno e elevar ela para o nível da funcionalidade. Tá eutímica, tá bem, tá tudo bem. Eu tava triste, deixei de ficar triste, tô resolvido. Dá alta e pronto. Só que eu entendo que quando a gente faz só isso, a gente só está fazendo metade do trabalho. Né? Tem o último degrau que você pode subir, que aí a tua vida vai se... Que é autonomia mesmo, né? O indivíduo começa a ele mesmo poder se organizar, né? Sim, ele fica independente. Né? E é esse, né, o objetivo. Né? Eu falo para os meus pacientes, um dos meus objetivos aqui contigo na terapia é você não precisar mais de mim. O bom terapeuta, o bom pai, a boa mãe vão se tornando desnecessários, né? É justamente isso. Então essa é a ideia principal. Que legal. Né? E aí por isso que eu me encantei pela psicologia positiva. O que eu posso fazer aqui para elevar esse paciente? Né? E aí, buscando mais na literatura, eu vi, isso tem uma abordagem que estuda isso, essa abordagem tem nome, é psicologia positiva, nome péssimo, né? Porque né? parece que as outras psicologias parece que as outras são negativas, né? E parece também que é a psicologia do pensamento positivo. Eu acho que é mais por isso, assim. É meio bobo. Mas ela é positiva porque as outras elas não são negativas, elas trabalham no negativo. Acho que quando colocaram esse nome deve ter sido por isso. Mas será que tem essa impressão de assim, parece que é meio bobo, tipo, pense positivo? Pense positivo, gratiluz, né? Não, não é por aí. É aquele lance meio poliana, né? Assim, é o jogo do contente. Aquela coisa tem um meme lá do Igor Guimarães. Né? Uma frigideira explodiu na sua mão. Agradeço. Sorri e fala, obrigado, frigideira. Não, isso é a positividade só tóxica, não é por aí, né? Isso é desespero, né? É desespero. Né? Então eu entendi que tinha essa possibilidade, você ir para o terceiro degrau. Né? E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a psicologia positiva, aplicar ela na clínica, né? Então, só para vocês entenderem, a psicologia positiva é uma abordagem. Essa abordagem ela pode ser aplicada em várias áreas de atuação da psicologia. Na psicologia clínica, na psicologia organizacional, na escolar, enfim, ela pode ser aplicada em várias áreas. E existe a prática, que é a psicoterapia positiva. Então, muitos psicólogos até confundem isso, né? Então, por exemplo, qual que é a abordagem a análise do comportamento é uma abordagem, né? A área que ela pode ser utilizada, uma delas é a clínica. E qual que é a prática? É a terapia comportamental. A psicologia cognitiva é uma abordagem, né? A área pode ser na clínica. E a prática é a terapia cognitiva comportamental. Então, muitas pessoas não se ligam nisso. Mas a prática da TCC é a abordagem. A própria psicanálise, né? Assim, a psicanálise, a prática é a análise, né? É a análise, né? A psicanálise é a abordagem. A logoterapia parece muito com esse conceito. Porque, assim, existe o conceito filosófico, epistemológico da logoterapia. E existe o conceito prático, né? Aí ele até faz uma diferença, o Frankman, na verdade, ele disse que não deveria fazer, que era a análise existencial e a logoterapia. Então, a análise existencial seria da ordem do clínico, né? E a logoterapia da ordem do filosófico, né? É um guarda-chuva mais amplo, né? Falando de logoterapia, a psicologia positiva tem um link aí com a logoterapia, que é a questão, assim, para saber onde tu quer chegar, tu tem que saber onde tu tá primeiro. Né? Assim, eu tô bem, se eu tô assim, comparado a alguém, eu tô melhor ou não, né? Mas vamos dizer que tu queiras evoluir, tu quer evoluir para tal nível na profissão, seja como pessoa e tudo mais, mas tu tem que saber qual é o teu mapa de hoje,
né? Então, meio que entender aquela questão dos valores que fala a logoterapia, né? Entender o que é importante para ti hoje, né, de verdade, em todas as áreas, para te poder se desenvolver, né, e conseguir alcançar uma performance melhor, ou sei lá, Claro. Conseguir se tornar uma pessoa melhor e tal. O principal Tem esse link, link. o principal link que eu vejo com a logoterapia, com o Viktor Frankl também, é a questão do... Já ouviram falar do PERMA? PERMA, não. PERMA é o seguinte... PERMA são as palavras aqui da positiva. Né? Isso. As primeiras versões lá da psicologia positiva, elas trabalhavam apenas com a noção de felicidade. Mas eles entenderam que isso seria muito restrito, até mesmo porque a definição de felicidade é muito abstrata. Então, o Seligman, ele escreveu o primeiro livro dele chamado Felicidade Autêntica, em que ele trabalhava com essa primeira versão da psicologia positiva. Posteriormente, ele escreveu isso aqui, que é o Florescer. E esse Florescer, ele traz, né, uma... Opa! Estava perto aqui da garrafa. Então, o Florescer, ele traz essa revisão do objetivo de estudo da psicologia. E ele criou uma sigla chamada PERMA. Né? O P é de Positive Emotion, né? Emoção positiva. O E é de engagement, engajamento. O R de relationship, né, os relacionamentos positivos. O M, meaning, que é o significado, o sentido. E aí tem tudo a ver com a proposta do Frankl. E o A, achievement, que são as realizações. Ou seja, a ideia hoje da psicologia positiva é sair da noção de felicidade e ir para a noção de bem-estar. E para você alcançar o bem-estar, você tem que também atingir a todos esses elementos dessa sigla PERMA. Ou seja, você precisa experimentar emoções positivas, você precisa estar engajado nas suas atividades, você ter relacionamentos positivos, você precisa encontrar um sentido para a sua vida e ter uma noção de realização. E agir, né? Foda, aquilo que eu fiz. Né? Você olha para o seu passado e fala, pô, me orgulho disso. E ainda redefine outros objetivos, né, para frente. Então essa é a ideia. Muito legal. Transição da felicidade para o bem-estar, passando por essa noção de PERMA, que na verdade são definições operacionais mais objetivas. Eu ia falar, é que na verdade o que eu acho muito legal da psicologia positiva é que ela está muito, como a logoterapia, mas está muito focada no concreto, né? Foge aquela ideia meio metafísica, meio transcendental da alegria, da felicidade, principalmente, e vem assim, tá, mas como é que eu ajo isso na vida real, né? O que significa felicidade? Felicidade significa isso, tá, mas como é que eu realizo esse valor da felicidade? De que forma concreta eu ativo isso, né? Isso. O Seligman, ele é hoje um dos pesquisadores mais influentes do Brasil, do mundo, né? Ele vai estar aqui no Brasil em novembro, num evento chamado Mind Summit. Eu vou estar presente nesse evento em São Paulo. Acho que é dia 12 de novembro. Vale muito a pena ir, né? Encontrar com o psicólogo mais influente do mundo hoje. Legal. Então, né, quem quiser ir, bom, né? Vamos montar uma excursão para lá, vai ser legal pra caramba. Os psicólogos positivos. Psicólogos positivos. Mas enfim. Bota um emoji grande no ônibus e vai. Né? Mas qual que é a ideia, né? O Seligman, uma curiosidade, né, de como a psicologia positiva surgiu. O Seligman, primeiro, ela surgiu quando o Seligman foi presidente da EPA, lá no final da década de 90, certo? E aí, quando ele assumiu a presidência, ele queria emplacar a psicologia baseada em evidências. Só que, na época, ele sofreu uma forte resistência dos membros mais conservadores ali da associação, que ficaram com receio das práticas dele serem desqualificadas por uma possível falta de evidência. E aí, essa iniciativa do Seligman, ela não emplacou. Então, a psicologia baseada em evidências, se tivesse emplacado, era para ter começado lá atrás, junto com o Seligman, mas não emplacou. Aí o Seligman seguiu o conselho de outras pessoas e propôs a psicologia positiva, que era uma área que não tinha dono, ninguém mexia. O mais próximo disso eram os humanistas ali, Maslow e outros, Rogers, enfim. E ele propôs essa ideia da psicologia positiva, ou seja, uma abordagem que não é focada no problema, mas sim no desenvolvimento das forças da pessoa e tudo mais. E aí ele conseguiu
puxar para essa linha e teve mais aceitação. E a partir daí tudo desenrolou. Não tinha ambiente ainda para... Isso. Político até, no Mas sentido... o mais importante é dizer que a psicologia positiva é baseada em evidências. E tem um monte de estudos que podem ser exemplificados aqui. É que o estudo da felicidade é um estudo recente, assim, né? Na história. Né? Eu comecei a estudar isso. Estudo sistemático, né? Porque quando a gente pensa no termos filosóficos... Eu gosto muito de filosofia. Não, claro, vem desde os filósofos gregos lá e tudo mais, mas eu digo assim, estudar cientificamente a felicidade. Sim, então, sistematicamente, né? De maneira empírica, né? Mesmo. Claro. Porque antes era estudar a doença, estudar por que as pessoas fazem tal coisa, por que vem a questão dos transtornos, né, DSM e tudo mais. Mas estudar essas coisas básicas, o que é felicidade? Né? O que é felicidade para ti é uma coisa, para mim é outra, para ti é outra. E aí essa busca da felicidade, né, que as pessoas têm já, quando eu tiver o emprego do meu sonho, eu vou ser feliz. Mas aí, quando vai ser, né? E quanto tempo? E será que vai chegar esse dia? Então, nesse trajetória, ela não vai ser feliz? Esse é o mito da estabilidade também, né? Assim, aquela pessoa que acredita que só vai ser feliz quando atingir uma certa estabilidade. Eu costumo brincar, né? Até já falei isso em outro podcast que eu participei. Imagina uma mãe que está levando os 2 filhos ao Beto Carreiro, aqui pertinho, né? E aí, esses 2 irmãos, eles têm características muito diferentes. Um é do tipo assim... ansioso, né? Mãe, tá chegando. Mãe, quanto tempo falta? E agora? Né? O outro não, o outro é tranquilão, chegou lá, pôs o fone de ouvido dele, pôs a melhor playlist ali, foi ouvindo as músicas, foi curtindo a paisagem daqui, né, da região, que é belíssima e tudo mais. A pergunta é, se ele pegar um engarrafamento monstruoso até chegar lá, ou o carro der uma pane, eles não chegarem no destino final, qual dos 2 vai ter curtido? Aquele que aproveitou o percurso ou aquele que só ia ter sucesso, entre aspas, né, quando chegasse lá? Né? É basicamente isso. Mas deixa eu perguntar uma coisa, talvez seja uma pergunta meio abstrata ou meio, assim, muito ampla, mas como é que a psicologia positiva compreende o sofrimento, a injustiça, o imponderável? Ok. A dor. Muito boa, uma excelente pergunta. Assim. É importante dizer que a psicologia positiva ela não ignora, ela não passa o pano para a dor, para o sofrimento, para o transtorno mental. Não é que ela ignora o transtorno. Era a minha segunda pergunta. Não. Ela não ignora isso, ela considera. Né? E qual que é a ideia? Primeiro, a gente tenta aliviar o sintoma. E depois de aliviar o sintoma, a gente vai construindo a força do paciente para ele lidar e enfrentar aquilo. Né? Tem até um teste, que é o VIA Survey, que está no site da Universidade da Pensilvânia, né, da UPenn. Acho que é Authentic Happiness, leva o nome do primeiro livro do Seligman, que a pessoa pode fazer esse teste. Esse teste vai mapear as 24 forças principais em ordem de importância daquela pessoa. E aí a ideia é você trabalhar aquela força que a pessoa tem. Então, se a pessoa ela é resiliente, por exemplo, então a gente vai trabalhar aquilo. Quais são essas forças? Assim? Talvez as 24 não, mas me cita algumas, por favor. Olha, é mais fácil aqui. Eu não sei se eu tenho aqui nesse tablet todas elas, mas eu acho que no livro aqui, no Florescer, tem. Fica mais fácil. Ele faz ali é porque essas forças são características que o indivíduo... Ferramentas que o indivíduo tem para enfrentar a realidade? Isso, são forças. São forças que ele tem aqui. Temperança, transcendência, justiça, sabedoria... É tipo as virtudes aristotélicas. Isso, ó. Virtudes. Não, ele está falando força, animação, paixão, entusiasmo, bom humor e graça, perdão e misericórdia, espiritualidade, esperança, otimismo, gratidão. É que a grande sacada aí é identificar o que tu tens de melhor, assim, né, e potencializar isso. E não assim a pessoa, nossa, eu não sou simpático, eu me sinto mal por não ser simpático.
Aí tu vai tentar trabalhar o cara ser mais simpático, é muito trabalho, mas de repente eu sou introspectivo, mas eu sou intelectual, gosto de ler, entendo fácil as coisas, sou bem não sei o quê. Tá, então vai nisso, vai por esse caminho, né? Em vez de mudar tudo para se tornar algo que tu considera ideal. Assim. É uma lógica, cara, parecida com orientação profissional. Você descobre o que você é bom naquilo ali e foca naquilo e vai. Né? O mundo é gigante, tem oportunidade para tudo, né? Hoje eu falava com um paciente, eu falei, e aí, o que tu vai fazer de vestibular? Ele falou, cara, eu sei que não vai ser matemática. Eu falei, já temos... Já eliminou uma boa parte. Das 200 opções, a gente já tem 999, então a gente já sabe que tá indo... É que assim, isso me faz lembrar muito as virtudes aristotélicas mesmo. Sim. E nada mais era que a busca da eudaimonia, que no caso era a felicidade, de qualquer forma. Sim. Interessante. É isso mesmo. E como é que a gente falou do imponderável, da dor, do sofrimento, né? Que seria tipo inevitável, então você vai primeiro se acolhe o paciente, você estabiliza ele e depois você vai desenvolver estratégias de enfrentamento. Sim. E a gente usa muito aquela famosa, célebre frase, né? A dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Opcional, você escolhe. A forma como você percebe o mundo determina como você vai agir sobre o mundo. Claro. As lentes do mundo. Mas e como é que vê o transtorno? Porque assim, ele estava lá na APA, né? Então o Seligman estava na APA e tal. Mas como é que se vê hoje? Porque tem eu vejo que há um grande problema de algumas vertentes mais filosóficas mesmo da psicoterapia, Deleuze, Guattari, eu particularmente não gosto de nenhum dos dois, acho excelente, gostei dos livros, mas não desce muito, que é, por exemplo, nós não acreditamos em transtorno mental, assim, é quase que ignorar fatos importantes e até essas lutas, tipo, antimanicomiais, não pode manicômio judicial, né? E como é que a psicologia positiva pensa nisso? Porque assim, é meio utópico, né? O cara é esquizofrênico e tem, por exemplo, não está estável, não deixa ele viver em sociedade que vai estar tudo bem. Não necessariamente, ele pode ser um risco para ele e para os outros. Mas como é que a psicologia positiva vê os transtornos mentais e como é que ela enfrenta, né, essas questões? Ela vê o transtorno mental como um transtorno, né? E transtorno mental, aí vale a diferenciação, né? Transtorno mental não é doença mental, né? Toda doença, ela tem uma causa específica, um tratamento específico, uma cura, né? Algumas têm cura, outras não, enfim. Tem uma etiologia e um foco de amenizar, né? Tem uma questão objetiva, né? Já o transtorno é tudo aquilo que transtorna, que gera prejuízo. Então, e é multifatorial, né? Multifatorial. Então, a psicologia positiva, ela não ignora os transtornos prescritos no DSM, por exemplo. Ela considera todos eles, né? Ela só não foca no problema que ele gera. Na limitação do indivíduo. Na limitação que ele gera. É borderline. Então, funcionalidade. Ela vai focar na construção da força para o enfrentamento. Então, ela de forma alguma ignora. E a gente não pode ignorar também. Né? Eu, por exemplo, na minha atuação como psicólogo clínico, lembra daqueles degraus que eu falei, né? O primeiro degrau do transtorno, o segundo da funcionalidade, o terceiro do bem-estar, um resumo. Como é que eu trabalho? Né? Quando eu avalio e o paciente está no primeiro degrau, primeiro eu tento fazer ele pular para o segundo degrau, que é o degrau da funcionalidade. E para isso eu uso a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia, uma prática psicológica baseada em evidências, certo? Não para todos os transtornos, mas para a ansiedade tem muitas evidências. E é pragmático, consegue ter resultados eficazes, né? E eu também sou pragmático no tipo de paciente que eu atendo. Então, não atendo paciente com uma diversidade muito grande de transtornos. Não, eu foco em ansiedade, depressão, bipolaridade, toque. Você vai com TAB? Enfim, TAB, né? O transtorno bipolar, enfim. Então, para ele fazer esse pulo do primeiro degrau para o segundo, eu uso a terapia cognitivo-comportamental, que eu entendo que tem boas evidências. É um canivete suíço, né? Tu tem inúmeras ferramentas que você pode usar para o paciente. Agora, para fazer o outro pulo, do segundo para o terceiro, aí eu uso a psicologia positiva, a psicoterapia positiva, né? E aí só um detalhe, que tem esse livro aqui de baixo que eu separei, a gente já está falando da prática da terapia cognitivo-comportamental positiva, né?
Olha. O próprio Aaron Beck, né, no final da carreira dele, ele já estava numa linha assim, mais entendendo, né, que precisava fazer esse salto. Que para além, né? E além da remoção do transtorno, né? Então eu estou estudando isso aqui para aplicar mais ainda a terapia cognitivo comportamental positiva. Entendi. Bom, agora uma pergunta assim, de ordem pessoal, porque eu acho muito interessante. E eu atendo muito paciente bipolar. E uso muita técnica da TCC, que não tem como não, né? É um canivete suíço. Todo mundo tem que saber terapia cognitivo comportamental, essa que é a verdade. Qualquer terapeuta tem que saber, porque você tem que saber manejar coisas básicas, né? Mas como é que a tua abordagem enfrenta, né, esse transtorno que é de humor, né? É complicado, porque assim, o indivíduo altera a percepção da realidade por causa do humor. Então, como ajudar esse paciente, por exemplo, que tá num episódio depressivo e, pô, a vida não vale a pena, eu não sei mais o que eu faço, ou ainda num episódio misto, que ele tá ansioso e depressivo ao mesmo tempo. Ele está ativado e num processo de bastante ruminação, por exemplo. Perfeito, vamos lá. Que é bem complexo isso, né? Assim, já é complexo no dia a dia, mas imagina como é que a abordagem trabalha, né? Primeiro, assim, eu não utilizo a psicoterapia positiva para isso, tá? Tu vai ter que estabilizar o paciente. Eu uso práticas baseadas em evidências. Hoje tem um site muito interessante que é da 12ª Divisão de Psicologia Clínica da APA. APA. Tem ali a recomendação, né? Isso, você pode fazer o filtro lá por transtorno, por tratamento e tudo mais. E uma das práticas baseadas em evidências mais eficazes para o tratamento do paciente bipolar é a psicoeducação. Sim. Dá-lhe psicoeducação nesses pacientes. Ele precisa entender o que está acontecendo com ele, entender a variação de humor. E aí, se você quiser usar elementos da psicologia positiva aí, tá. Quando você está nessa variação de humor, o que você pode fazer? Vamos descobrir junto. Aí o trabalho ele é individualizado. São arranjos criativos, né? O indivíduo vai falar assim, poxa, eu posso aproveitar esse processo mais ativado para construir, para produzir. Sim. Eu tô mais triste. Cara, posso ficar mais reflexivo? Posso aproveitar um pouco melhor algumas coisas do dia a dia? Olha, o que eu vou falar aqui é polêmico. Mas uma fase hipomaníaca bem aproveitada é um superpoder, meu cara. Não, a minha esposa sempre fala, todo mundo quer uma hipomania pra si. Ela é psiquiatra. Ela fala, todo mundo quer uma hipomania pra si. Invencível, né? É um superpoder. Mas é perigoso também, né? Não. O cara pode achar que é... Não, eu faço a seguinte avaliação, assim, ó, a eutimia é 110 volts. Tá todo mundo bem. O que é a hipomania? 120, 140, 150, 180. O cara chegou em 220, ele tá frito. Mas até chegar no 120, daí a gente tem lá uma mania franca que vai para 600 volts. Mas pensa ali quando ele tá... Cara, o 150 deve ser uma delícia. Tá transando, tá hipersexualizado, tá com o pensamento acelerado, tá dormindo pouco, tá super otimista. Fazendo tudo que quer. Sensação de razão aumentada, tá tudo lindo. E é interessante, porque assim, a aderência é interessante. O paciente vem num processo depressivo e aí ele vai de repente ele entra numa hipomania por causa de uma questão medicamentosa e tal. Cara, não volta, né? Nem precisa mais. Distância, ou enfim. Aí ele não volta. Daqui a pouco depois dá uma baixada. Porra, voltei. No início da minha carreira, quando eu atendia alguns pacientes bipolares, eu já ouvi vários relatos na seguinte linha, assim... Poxa, que droga saber que na época que eu tô mais feliz, melhor, isso também faz parte do transtorno. Já ouvi também. Não é meu. Eu falei, não, é teu também, aproveita. Só usa com sabedoria. Né? Chega nessa parte. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Tio bem. Não, e se a gente pensar, vamos pensar até um Kanye West da vida, né? Um Van Gogh. Cara, episódio de hiperprodução ali, né? De hipomania, ele tá produzindo bastante, tá fazendo, sei lá, tá dançando, tá produzindo música. O Van Gogh teve épocas de produzir, acho que 30 quadros em muito pouco tempo, né? Não, passou um pouquinho do ponto, né? Não dá pra chegar no 220, mas se ele manter um 150, 180... de humor tivesse uma lamotrigina, tivesse um lítio ali, ia longe.
É isso aí. Pô, mas que interessante. Não, e faz sentido porque, vamos ser sinceros, o indivíduo não vai se livrar daquilo. Então ele tem que fazer dos limões uma limonada, né? Cara, eu costumo dizer assim que a maioria dos transtornos é tipo um cachorro bravo ali. Ele tá contigo, ele é seu. Você não pode abandonar ele, você não pode doar. Então a melhor coisa que você pode fazer é adestrar esse cachorro bravo para que ele não gere prejuízo na tua vida, né? Perfeito. E quando você adestra ele, aí... Sim. Nossa, você Tem sente controle, até né? uma proteção ali, né? Claro. Esse cachorro bravo te protege também, pô. E no caso da bipolaridade, você tem uma fase muito boa, né? Sim. Então aí... E como é que os pacientes, por exemplo, lidam? Porque assim, me parece, e eu tô falando como um leigo, né, da psicologia positiva, que ela também dá muita esperança, ela dá um enfrentamento mais não só mais humano, mas também mais esperançoso, mais otimista para a realidade, né? O Frankl chama isso de otimismo trágico, mas eu acho muito interessante pensar nisso porque o indivíduo começa a entender que a vida é essa. Então ele vai ter que aproveitar, como tu falou, se a viagem daqui a Curitiba é de 2 horas, eu vou escolher como eu vou. Sim. Eu vou viajar, né? É isso aí. Olha, tem um outro livro aqui do Seligman, que é o Aprenda a Ser Otimista. Livro fantástico, fantástico. O otimismo é um dos tópicos de interesse da... Eu ia te perguntar, o que é o otimismo, né? Como é que se define o otimismo para vocês? Olha, eu não posso falar em nome da psicologia positiva. Como eu disse, assim, eu sou um entusiasta. Né, ainda, né? Não me considero um especialista. Mas aqui da mesa tu é o que mais entende. Tu é a autoridade aqui. Olha, mas o otimismo, para mim, é o ponto de encontro entre a ciência e a espiritualidade, cara. Massa. Porra. Explica melhor que muito boa essa definição, cara. Assim, eu vou tentar não aqui. Eu não entendi, desculpa. Não entendeu? Eu vou... Não entendi. Pô, gostei. Tá, mas aí espiritualidade, em que nível espiritualidade? Não, espiritualidade não é religiosidade, né, Matheus? Não, eu sei. Mas quando tu perguntou, eu lembrei da palavra fé, né? O otimismo poderia ser algo como fé. Acreditar em algo sem ter razão. Mas o que é real fé? pra ter. A fé é uma outra palavra para amor, né? Hã? Fé é uma outra palavra Eu para acho amor. que fé é tu acreditar em algo que não tem motivo real pra acreditar. É uma outra palavra para amor. Amor? Também, pode ser. O que leva um professor, por exemplo, a dar aula na rede pública, onde os alunos muitas vezes não colaboram e ele tem muita dificuldade? Cara, se o cara não amar, ele Mas não faz diferente de aquilo. fé, né? Pô, mas Fé tu isso é acreditar, fé. tipo assim, eu vou chegar lá... Cara, mas tu não vai conseguir... Não, mas, eu vou chegar lá. mas isso é amor, Matheus. É Amor? isso que leva... Claro. Amor em relação a quê, tu diz? Cara, ao que tá fazendo, porque assim, para você o que amar tá uma coisa, fazendo. você tem que ter fé. Não amor afetivo. É que não é uma fé. Não, amor é amar o que tá fazendo, né? Não, amor tipo em relação a teu filho. Não, mas isso aí Amor. tá na ordem do Tá, não, amor vínculo, é o né? Do fazer apego. todas. É. Entendi. Para responder aquela pergunta, né? Nós estamos discutindo aqui pra te dar. Eu achei... Não é nem para pesquisar. Eu tava achando a citação específica Sim, legal. que o Seligman fala para trazer na íntegra para vocês aqui. Então, quando eu digo que o otimismo é um encontro, né, entre a ciência e a espiritualidade, olha só o que o Seligman fala no Florescer aqui. Concluo que o otimismo está fortemente associado à saúde cardiovascular e o pessimismo ao risco cardiovascular. Concluo que o estado de ânimo positivo está associado à proteção contra resfriados e gripes e o estado de ânimo negativo com maior risco de desenvolver essas doenças. Sim. Concluo que pessoas altamente positivas talvez tenham um risco menor de desenvolver o câncer. Concluo que pessoas saudáveis com um bem-estar psicológico bom correm menos risco de morte por todas essas causas. Essa conclusão dele é baseada em vários estudos que foram feitos, né, com pacientes com problemas cardiovasculares. Então, um desses estudos aqui, só para exemplificar, ver se eu me recordo ao certo do estudo, mas era mais ou menos assim. Pacientes que, depois de fazerem a primeira cirurgia cardíaca, aqueles que se mostraram mais otimistas, eles tiveram uma melhora muito mais significativa do que os que não se mostraram otimistas.
a questão da gripe e do resfriado. Fizeram um estudo muito interessante, e até o Seligman fala que não sabe como é que esse estudo foi aprovado em comitê de ética. Eles recrutaram alguns participantes e injetaram vírus da gripe ou do resfriado neles, né? Puff nasal mesmo. E depois, ao injetar, eles avaliaram o estado de ânimo, né? Que os pesquisadores chamavam, que tem a ver com otimismo, né? E eles concluíram que as pessoas que estavam com estado de ânimo mais positivo, elas se recuperaram melhor do que as que não estavam. Como é que eles usaram? Olha a medida objetiva que eles utilizaram. O peso do lenço sujo. Boa. A pessoa, ó, que legal, menos, né? Coriza, assim, menos... Então, menos coriza, tal, a pessoa se recuperou mais aquela que estava com estado de ânimo positivo. O do câncer, cara, é muito interessante. Assim, é um estudo com modelo animal também. Lembra aquela shuttle box que eu expliquei, né? A caixa de acrílico com assoalho em grade, um anteparo no meio. A luz acende, sinaliza que vem um choque. Para desarmar o choque, o animal, pode ser um rato ou um cão, ele precisa pular para o outro lado da caixa, né? Eles fizeram esse experimento com os ratos. Depois, pegaram esses mesmos ratos e colocaram células tumorais nos flancos desse rato. Aqueles que não se sentiram impotentes porque conseguiram sair do choque, o câncer não evoluiu tanto, enquanto os outros, muitos vieram a óbito, né? Então, assim, quando eu digo que o otimismo é onde a ciência encontra a espiritualidade, sim, agora faz sentido. É mais ou menos nesse sentido, né? Que o otimismo ele está ligado com a fé, ele está ligado com a esperança, e não tem nada a ver com religião. É a transcendência do real. Religião, né? É a transcendência que Deus vai salvar ela, também vai ajudar ela na questão da resiliência. É a transcendência do concreto, né? Assim, eu não tenho evidências e eu transcendo, eu vou continuar acreditando naquilo, né? Então, aí, se eu acredito em Deus, a Deus vai me salvar desse câncer, vai ajudar de alguma maneira. Se não acredito em nada, aí... Então, mas faz muito sentido. Eu adorei essa frase. Que eu acho que ela ilustra bem é que as pessoas têm um pouco de medo de falar de espiritualidade porque parece que estão remetendo à religião, né? Mas assim, acho que não tem nada mais humano do que o que é espiritual para o indivíduo. O ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. É que daí tu ganhasse o Marcelo com essa frase. Eu vou embora. Agora o Marcelo vai ficar feliz. O Matheus não gostou mais. É que os meios científicos são demonizam, limitados, entre aspas, a espiritualidade ou a religião. Mas a gente sabe... Né? Claro que não é todo mundo, mas a gente sabe que pessoas que têm algum tipo de fé, que se mantêm otimistas, elas se recuperam muito mais, melhor, tem um sentido de vida, né? Claro. A minha mãe é uma pessoa extraordinária, assim. Eu queria me parecer mais com ela. Com ela não tem tempo ruim, ela coloca nas mãos de Deus. Então, se o que ela colocou nas mãos de Deus acontece como ela esperava, ela agradece pela bênção. Quando não acontece como ela espera, ela entende que faz parte do desafio dela para a evolução dela. Então não tem tempo ruim. Minha mãe é uma pessoa que nunca vai ter depressão. Never depressed. Pois é, eu não tenho nada de espiritualidade, assim, não tenho religião, sou ateu. Claro que tem. Não, espiritualidade no sentido de acreditar em algo que não tem provas para isso, entendeu? Mas eu sou muito otimista, assim, muito otimista. Tipo, eu acredito que as coisas vão dar certo, assim, mas que vão ter que dar e... É fé. Você tem fé? Tudo tem fé, Tenho fé. Não, tenho fé, mas não estou dizendo religiosidade. A espiritualidade não é espiritualidade. Religiosidade, eu não tenho isso que tu tá falando que eu também tenho. De acreditar em Deus, mas eu vou fazer uma pequena crítica. Mas minha positividade é muito em função, tipo, eu acredito que as coisas vão se resolver. Você disse ser ateu, né? Eu sou apateísta. Já ouviu esse termo? Apateísta? Não sei o que. Não é nem agnóstico. Apateísta é o cara que toca a vida dele independente de religiões, mas que pode ter a espiritualidade. E eu me coloco dessa forma porque eu atendo paciente que tem as mais variadas pode ter a religião dele. Então, eu não quero me aproximar de nenhuma específica para não correr o risco de ter um olhar enviesado. Né? Mas assim, eu enxergo Deus como o grande arquiteto disso tudo aqui. Tu acredita em Deus, então? Sim, acredito. Tá. Acredito como o grande arquiteto. Sim. Né? E vejo Deus na natureza, cara. Eu moro num lugar muito bonito. Deus de Spinoza, totalmente. Budista. Totalmente, assim. Eu moro num lugar muito bonito em que eu acordo todo dia de manhã,
sento na beirada de um trapiche, né, de um pier ali, e faço meus 15 minutos de mindfulness enquanto eu passeio com o meu cachorrinho ali, ele está ali junto comigo. E aquilo ali é um dos pontos altos do meu dia, onde eu me organizo, onde eu organizo a minha rotina. Mas aí tu me contaminou com inveja, pô. Cara, eu moro num lugar Onde é que você mora lá em Floripa? Moro na Lagoa da Conceição. Mora bem pra caramba. Tô espremido entre a lagoa e a montanha. Que chato. E até tem uma coisa muito interessante. Eu vou te contar como é que é a minha rotina e como é que eu desenvolvi esse planner. Pois é, fiquei bem interessado no teu planner. Então, basicamente é o seguinte. Esse planner ele foi desenvolvido em parceria com um psiquiatra de Uberlândia, né, o Dr. Leandro Nogueira. E a gente desenvolveu esse planner com a seguinte, a gente começou a perceber que muitos pacientes tinham problema, os problemas deles estavam associados a dificuldades de organização e gerenciamento do tempo e da rotina. Então a gente resolveu procurar algo na literatura que pudesse ajudar. E nós não encontramos. Vamos criar o nosso com base naquele conhecimento que a gente já adquiriu? Então a gente criou esse plano, esse aqui é o piloto, vai sair o 2025 em breve. O caminho para a realização envolve transformar sonhos em projetos e projetos em ação. Né? Como é que esse planner ele foi construído? Manda o link que a gente coloca para download, né? Sim, sim. Aliás, está disponível para todo mundo baixar. A gente começa esse planner perguntando como é que está a rotina da pessoa. Né? E o que as pessoas fazem normalmente? A maioria das pessoas coloca o trabalho como um pilar central e fazem outras coisas que poderiam ser benéficas para a vida dele no tempo que sobra. Né? Então, eu me exercito no tempo que sobra do trabalho, eu cuido dos meus relacionamentos, dos meus vínculos no outro tempo, eu leio alguma coisa ali e tal. Então, o trabalho costuma ficar num pilar central. E aí ele não privilegia outros pilares da saúde mental. Além do trabalho, você tem a sua saúde física, né, e mental também. Você tem o desenvolvimento pessoal, que é aquilo que você aprende, que te faz se sentir bem, te faz se sentir foda. Né? Você tem a parte do relacionamento e a parte do hobby, do lazer. Né? Então, são esses 4 ou 5 pilares. Então, pensando nisso, como é que tem sido a minha rotina ultimamente? Eu acordo lá por volta de 6:30 da manhã, me alongo, ponho a coleira no meu doguinho Tibúrcio e vou passear com ele na lagoa. Me exponho à luz solar. Isso tudo depois de ter feito pelo menos umas 7, 8 horas de sono, que é importante. Né? A rotina ela começa com a noite de sono. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo e os outros 2/3 dependem daquilo. Então, depois disso, primeira coisa, exposição ao sol, passear com o cachorro e meditação ali nos dias que o clima permite, sentado no trapiche. Aí tu já dormiu às 10 horas da noite. 11, mais ou menos. O cara mora na lagoa, ele vai deitar lá o marzinho e vai deixar ele dormir rapidinho. Eu durmo com o barulho dos quero-quero ali. Pô, demais. Bom, depois disso, voltei, faço um bom café da manhã. Depois disso, 1h30 de leitura inegociável de segunda a sexta. Depois dessa leitura, atividade física. Né? E até aí, deu mais ou menos... Tomo um banho e tal, mais ou menos meio-dia eu almoço. Então, até o meio-dia, eu basicamente cuidei de mim. Eu trabalhei para me pagar, para pagar a minha saúde física, mental, meu desenvolvimento intelectual. Certo? Depois do meio-dia, aí eu trabalho para pagar boleto. Aí eu viro psicólogo clínico, vou atender meus pacientes. Aí meu trabalho vai da 1h15 da tarde até 9h45 da noite, 10 horas da noite, né, com intervalo ali pro jantar. Fechou isso? Tem o meu momento de valorizar os meus vínculos, né, afetivos e tudo mais. Então, passar um tempo com a namorada, ligar para a família e tudo mais. E assim, a minha rotina ela é muito fixa. E assim, com essa trivialidade toda, eu cuido desses pilares. Né? Então, eu posso me dar o luxo de morar em qualquer lugar, mas não posso me dar o luxo de tirar férias muito grandes. Então, eu faço o devagar e sempre, entendendo que a vida é uma maratona. Tu mora em Floripa, então, assim, já que eu posso morar em qualquer lugar e não posso tirar muitas férias, eu vou morar em Floripa. Onde o pessoal tira férias, né? É basicamente... Aqui tirar férias que é pra Sabe que tem uma frase do Nietzsche que tá martelando na minha cabeça. Porque assim, eu tá com um bebezinho de 1 ano e 1 mês em casa. E a minha esposa trabalha muito, sempre trabalhou muito, agora tá trabalhando menos por causa do bebê. Eu tô trabalhando essa bastante. Frase hoje
Eu acho que eu sei qual frase que eu tô falando. Eu vi no TikTok essa frase. É? Fala aí. Cara, o Nietzsche fala que aquele que não tem 2/3 do seu dia pra si, não passa de um escravo. Não é essa, mas é muito boa. Cara, isso martela na minha cabeça. Eu falo, cara, eu tô muito escravo, cara. Eu preciso me libertar. 2/3 do seu dia pra si. É. Mas é isso, cara. Mas aí o trabalho não é que assim, o Nietzsche tá meio cagando se tu vai entender o que ele tá escrevendo. Ele tá escrevendo. Mas faz todo Eu imagino que 1/3 seja dormindo, né? E o outro terço seja teu. Então você tem mais 1/3 aí pra produzir ou pra. E, cara, a gente tá não falando. tá nessa, então. Mas é justo, eu explico para os pacientes isso. A gente pode dividir o nosso dia em 3/3 ali, né? Então, 1/3 você passa dormindo, o outro terço você passa trabalhando, e o outro terço que sobra você vai cuidar de você. E o dormir também é cuidar de você. Claro, é o cuidado total. Fundamental. Né? Na prática, o que a gente tem que fazer é gerenciar basicamente 8 horas do nosso dia. Porque 8 a gente passa dormindo, 8 a gente passa trabalhando. Então, nas outras 8 horas que sobra, a gente tem que cuidar basicamente de atividade física, saúde, alimentação, relacionamento, lazer. E o lazer é super importante. E desenvolvimento, né? Porque vai ter que aprender. O desenvolvimento pessoal é importante porque ele dá aquela noção de que eu sou foda, eu tô me desenvolvendo nisso. Por isso que eu não abro mão da minha leitura, dos cursos e tal. Né? Então, é assim, cara, não tem muito segredo. Aí esse plano, ele ajuda a pessoa a desenvolver isso. Então, uma das coisas que a gente fez aqui é o rastreador de hábitos saudáveis. Rastreador de hábitos saudáveis. Então, por exemplo, um dos hábitos que a gente rastreia aqui é se a pessoa fez o sono reparador, alimentação saudável, exposição adequada ao sol, meditação, atividade física, atividade intelectual, pausa para descanso no meio do dia, que é super importante. Aquela carguinha que você dá na bateria, sabe? A atenção ao relacionamento, hobby, lazer e diversão, experiência de flow. Já ouviu falar nesse termo, flow? É um tema da psicologia positiva que é fantástico, né? E aí momentos de relaxamento, controle de procrastinação, controle de impulsos e tudo mais. O flow, cara, o flow é uma coisa... Eu ia te perguntar assim, explica isso pra nós, porque assim, eu vejo muita gente confundindo esse processo quase como metafísico, assim, sabe? É muito ligado a, cara, eu tô num flow maravilhoso, eu tô fazendo, eu tô produzindo, ou, cara, eu tava meditando, esqueci da vida e perdi o horário e eu entrei num fluxo com as coisas. Mas explica isso pra nós. Vamos lá, o que é o flow? O flow é um estado que a gente fica completamente absorvido em uma atividade e perde a noção de tempo. Chamado de hiperfoco do TDAH. Toda hora tô no flow. Só que o que acontece nesse... Tá vendo, amor? Isso é flow, isso não é hiperfoco. O que acontece explicado no flow? A gente fica tão envolvido nessa atividade que a gente perde a noção de tempo. E é uma atividade extremamente prazerosa que gera bem-estar. O flow, ele é induzido naturalmente. Principalmente por atividades de lazer. Ou pelo Venvance. Cara, sabe que daí eu não entro em flow, cara? Não. No Venvance, porque eu tô focado. Então, por isso que minha esposa chama de alienação. O problema... Mas tu fica focado, não é? Bastante. Então... Mas daí eu não me perco. O problema dessas drogas para o TDAH, assim, elas são importantes para a pessoa que de fato tem o TDAH, mas para aquelas pessoas que não têm e usam muitas vezes para estudar e tudo mais, é como se eles estivessem adquirindo esse flow não de forma legítima, entendeu? E aí... Anabolizante. Isso. É a mesma lógica, né? Mas aí no flow tem uma curiosidade. Você consegue o flow naturalmente, principalmente em atividades de hobby, lazer. Né? Agora você consegue induzir ela também, o flow, artificialmente. Entrar em estados de flow. Como? Basicamente, você regulando o nível de desafio que você tem na tarefa com o nível de habilidade. Então, pensa só um gráfico ali, né? No eixo Y você tem... Tem até aqui esse gráfico, não sei se dá para dar um zoom e mostrar. Não dá zoom. Não dá, né? Mas enfim, depois a gente pode passar. Mas a gente vai colocar o link para o pessoal acompanhar. Isso. Qual é a página? Só para aí o pessoal... Tá no webpsi.com. Não, mas a página... Para eles acompanharem. Não, o número da página do planeta. Tá bem na introdução, não tem página. Então não tem página, tá no comecinho. Beleza. Mas qual que é a ideia? Nesse gráfico a gente tem no eixo vertical ali, o eixo Y, o nível de desafio de uma tarefa. E no eixo horizontal, o nível de habilidade que a gente tem. O que acontece quando eu tenho um nível de habilidade
um nível de desafio muito alto para um nível de habilidade baixo. Eu fico ansioso. Sim. O que acontece quando eu tenho um nível de... E a gente se frustra. O que acontece quando eu tenho um nível de desafio muito baixo para um nível de habilidade alto? Tédio. Aquilo ali não me desafia. Sim. Então tem até aquela piadinha, né, do por que o Super Mario lá do videogame ficou ansioso? Porque ele estava passando por uma fase difícil. A piada, não precisa rir, a piada é infame, mas ela ilustra... Melhor que as minhas. Foi melhor que a do piada, Marcelo. ninguém ri das minhas piadas aqui, Mas então... ele ilustra o conceito do flow de uma forma brilhante, cara. Perfeito. Porque os programadores de games sabem disso. Qual que é o objetivo? Eles precisam fazer você continuar jogando. Então, as primeiras fases lá do Super Mario, elas são muito fáceis. Elas servem para você aprender a controlar os personagens. E vai desenvolvendo aquelas habilidades básicas para as coisas mais difíceis. Aí, à medida que o desafio vai aumentando, ele vai acompanhando também a sua habilidade. E aí você se envolve no jogo e vai até zerar. Né? Então, a vida é isso. E a psicologia positiva tem a ver com isso. O mesmo intercala, né? Tu tem um pedaço fácil, que daí tu te empolga, depois começa difícil, na mesma fase, muitas vezes, para você realmente continuar, para você criar esse flow, né? O que eu acho muito legal, assim, é como o... Mas tem que ter, então, desafio e um pouco de habilidade, assim. Tem que ter esse meio termo, né? Tem que estar equilibrado. Né? O nível de desafio ele tem que estar equilibrado com o nível de habilidade que você tem. Para você continuar jogando. E o jogo, ele imita a vida. A vida é assim, cara. Quanto mais problema a gente resolve, mais habilidade a gente cria. Sim. Como é que você faz para zerar o transtorno? Você precisa ganhar habilidade. E agora tem pessoas que criam para si ansiedade. Porque se colocam em situações completamente... Coloca um sarrafo lá em cima. Por que relacionamento abusivo gera tanto ansiedade? Porque tu tá com uma pessoa, por exemplo, que não colabora contigo. O relacionamento Alto fica... nível de desafio e não tem habilidade nenhuma pra resolver. Totalmente. A pessoa coloca o sarrafo lá em cima, se cobra pra caramba por desempenho, por prazo apertado e não sei o que tem. Ou mesmo o cara que faz uma conta, né? Uma conta alta não pode pagar, é a mesma coisa. E aí ele aumenta muito o nível de desafio para habilidade, para capacidade que ele tem. Resultado, frustração. Né? Se aquilo ali permanece por muito tempo, transtorno de ansiedade, Claro. pânico, TAG. Sim. Isso é muito interessante você estar falando, porque assim, eu tava brincando, mas a gente brinca muito lá em casa, porque assim, quando eu tô tratando, aliás, eu trato, mas às vezes esqueço, né? Tá tomar um Venvance para lembrar do Venvance. Eu me perco mais. Quando eu tô tratando, eu não me perco porque eu consigo manter o foco. Senão eu entro num flow e, cara, eu me apaixono por uma coisa e fico hiper focado. Quando eu não tô tomando. É engraçado, né? Porque assim, o meu hiperfoco é porque assim, porque eu trabalho com o que eu amo, né, cara? Então, assim, é muito fácil pra eu me perder. Eu tô hiper focado, minha atenção tá plena ali, eu tô focado. Quando eu tô tratando, né? Quando eu tô medicado, cara, eu faço assim, cara, bateu 1 hora, fechou. Tu consegue produzir mais, né? Aí eu acabo produzindo mais, eu acabo conseguindo ser mais eficaz, porque eu faço com menos tempo, né? claro. Muitos pacientes com TDAH falam que a medicação meio que silencia. Isso. E muitos falam assim, É o que acontece comigo. É assim que eu tive um paciente depois que tomou o Venvance ou outra medicação, Concerta, Ritalina, agora tem a tamoxetina. o Atenta, né, que é a tamoxetina. Ele falou assim, Foi isso nossa... que eu vez, né? Não teve um que é antidepressivo que tomasse uma vez? É esse, né? Não gostei. Ele falou assim, nossa, é assim que vocês... Se casar com uma psiquiatra é difícil, né? Tô testando as medicações. Mostra grátis, né? Bom, mas é verdade. Não, mas com orientação tomei o médica, Venvance, né? Claro, a primeira vez foi assim, tomei de tarde, assim, cara, ficou tudo silêncio, assim. E a pessoa falava e conseguia olhar pra ti e ouvir tu falar, assim. Mas, Matheus, tu não tem um hiperfoco numa coisa que tu gosta muito, sem tratar e ficar... Tem. Perdido? Sim. Comigo é a clínica, cara. Cara, eu tenho várias coisas, assim, na verdade, que eu gosto, assim, eu fico ali tempão. Inclusive coisas aleatórias, assim, tipo... Tô no YouTube lá, eu ponho a marcenaria em MDF. Marcenaria não sei o que. Os caras fazendo móveis lá, eu fico olhando, que legal. O cara construindo casa com barro, sei lá, qualquer coisa assim, eu acho legal. Aqueles tailandês, tá ligado? Os caras construindo uns negócios incríveis, assim, né? Aquilo ali é perigoso até. Pois é, nesse livro aqui, o Flow, Guia Prático, do Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala muito dessas experiências que geram flow. Ele fala basicamente o seguinte, a gente está falando do dia, né? Que o nosso dia ele é dividido entre 3 atividades, basicamente, né? Atividades produtivas,
por exemplo, o trabalho, atividades de manutenção, que é aquilo que a gente tem que fazer para manter... Comer, tomar banho. Isso, arrumar casa e tal. E atividades de lazer. E ele fala que a maior parte do problema das pessoas é que elas não sabem como gerenciar os momentos de lazer. Elas trabalham pra caramba ao longo da semana, aí chega no final de semana, ela não se programou, ela acaba só descansando ou não fazendo nada de produtivo. Não sabe tomar uma cervejinha, tomar 8, acabou. Isso é a galera do sextou, né? Sextou, deixa eu ficar louco e tal, aí vai se recuperando e tal. Mas tem a galera também que fica muito cansada e usa o final de semana inteiro para dormir e assistir não fazer nada, e se empanturrar. Isso é também muito prejudicial, porque chega no final de semana ela não produzir nada, aumenta a noção de impotência, baixa autoestima, ela começa a sentir uma procrastinadora enorme. A própria procrastinação tá ligada a essa gestão inadequada de prazer, né? Tu não gerencia o desprazer, tu gerencia o prazer, né? Sim. Cara, ficar deitado aqui é mais prazeroso do que levantar e fazer um exercício. Então eu vou fazer isso, né? E olha só que legal aqui, cara. Ele fala que a atividade que gera mais felicidade, mais motivação, mais concentração e mais flow são basicamente hobbies. Né? Esporte, conversar, socializar, né? Essas são as que geram mais, elas estão todas nas atividades de lazer. Então, se você quiser, na prática, ser mais feliz, ter mais bem-estar, cuide do seu lazer, cara. Olha aí, pessoal, administre bem o seu lazer, você vai entrar em flow. Assim, eu gosto muito dessa ideia do mindfulness. E é meio um pouco disso também, né? É tu conseguir estar ali naquele momento e só naquele momento, né? Sim. Mindfulness é plenamente isso. É uma das coisas que a psicologia positiva trabalha. Isso explica, inclusive, por que os homens brocham, né? Não sei, nunca aconteceu comigo. Que é isso? Uma coisa que acontece Maísa sem comentários. Sem comentários na live. Ela tá comentando aqui. Não tá lá isso, não. Maísa escreveu. Como é que é? Assim, eu já tive vários pacientes que procuram, né? Por conta de problemas, de dificuldades ali na hora H, né, e tudo mais. E quando a gente vai avaliar, o cara não está prestando atenção, ele não está ali no presente. Não está ali. Ele não está prestando atenção no beijo, no cheiro. Ele não está se estimulando. O cara tá longe. Toque. Não, ele está longe, ele está pensando no boleto que ele tem para pagar, nas dívidas que ele acumulou, ou... né, os mais jovens estão pensando em não fazer feio, não falhar. E aí se ferrou. E aí o que acontece? Liga o sistema nervoso simpático. Parasimpático ali, né? O corpo dele se prepara para a luta ou para a fuga. Acabou. E ninguém foge, ninguém corre no meio de uma ereção. Ninguém tem uma ereção correndo. Né? Não vai. Perfeito. Não vai. Então o cara tem que concentrar ali, né? O mindfulness é o oposto do mindlessness, né? O mindlessness é o piloto automático. O mindfulness é a atenção plena, é quando você está ali. E a psicologia positiva, ela foca muito nessa experiência do presente. Super importante. É uma das habilidades construídas na psicoterapia positiva. Então, falando muito assim, a gente trabalha muito na logoterapia, essa neurose de desempenho que o indivíduo, que geralmente os homens têm, né? E eu lembro de um paciente há um tempo atrás, faz alguns anos, chegou e falou: Marcelo, cara, tô mal, tal, cara, brochei. Eu falei: tá, mas e assim, tá acostumado a ouvir o cara falando assim: não tô conseguindo fazer isso, né? Eu falei: tá, mas me explica quantas vezes e tal. Ele: uma vez. Falei: quantos anos você tem mesmo? Ele falou: tenho 60. Eu falei: então vamos trocar. Você senta aqui e me ensina. Uma vez na vida. Ele: uma vez na vida, mas eu tô nervoso, eu não posso fazer isso. Eu falei: homem, deixa eu te contar um negócio, não sei se te contaram, mas acontece mais do que você imagina. Faz parte, né? Pois é, mas como choca, né? Porque assim, exatamente, ele falou: Marcelo, não consigo mais entrar em contato com a minha esposa, porque me vem aquela lembrança de que aconteceu isso. E, cara, eu fico ali. Ele falou: eu não tô mais ali. Eu falei: bom, então é isso, vamos voltar pro lugar, né? Cara, a pessoa que entra com esse problema assim, relacionado à questão sexual, impotência, dificuldade de ereção, ou dificuldade de sustentar uma ereção, mindfulness. Se o problema não foi hidráulico, vamos dizer assim. É perfeito. Né? Não for biológico, mindfulness. É aprender a se estimular. Também na ejaculação precoce, ansiedade. É aprender a se estimular, né? Do jeito certo, né? Parece que tá conhecer o seu corpo. Não, eu até falo, não, eu falo muito isso para os pacientes. Cara, tu não tá indo fazer a prova do Enem. Tá indo ter prazer. Então, assim, para de preocupação, cara, tem tempo, eu tenho que fazer bem feito. Cara, vai prazer e dá prazer. Vai no flow, já ouviu né? a metáfora do esquiador? Não.
qual que é o maior problema, né? Qual que é o maior desafio que um esquiador enfrenta? Parou já? Qual que é o maior desafio que um esquiador enfrenta na hora que ele está descendo uma montanha gelada ali? Bater numa árvore, numa pedra e tudo mais. Então, qual que é a lei básica ali de um esquiador? Ele não pode focar no obstáculo, ele tem que focar na trilha. Se ele pensa que ele tem que desviar da árvore, da pedra, ele só vai ver árvore e pedra. Agora, se ele foca na trilha, então a gente trabalha isso também. Que é o lugar mais seguro, né? Foca. Que é onde exatamente ele tem que estar, né? Foca, né? Isso tem a ver com mindfulness. É que nem o batedor de pênalti que bate no goleiro, né? Ele fica pensando, o goleiro não pode pegar a bola e pum, bate no goleiro. Não, o pior mesmo é quando ele faz o treinamento de pênalti é assim, tem que focar onde vai bater. Olha pro canto e bate. Isso aí. Não, o pior é quando ele faz aquela dancinha e faz um fiasco, né? Dá uma cavadinha errada ainda. Né? Mas isso tem a ver também com outro assunto que a gente comentou ali, que é das Olimpíadas agora que estão acontecendo, né? Sim, sim. Então a psicologia positiva ela meio que vai ao encontro disso, porque o atleta ele é uma pessoa que sai do normal para o extraordinário, né? Então a psicologia positiva se aplica bastante também nessa questão do esporte. Muitos atletas recorrem, né, a intervenções ou psicoterapia positiva. Por quê? Principalmente por alguns dos tópicos que ela trabalha, entre eles a resiliência. Um atleta ele precisa ser muito resiliente. Pô. Lembra lá do caso do Ronaldo Fenômeno, sim, né? Sim. Pô, como é que o cara se recupera de um... Teve uma convulsão, depois se recupera de uma lesão do joelho e volta e ganha a Copa do Mundo. Né? Então, assim, o atleta ele precisa gostar mais de treinar do que gostar da medalha. Então ele tem que gostar ali do dia a dia. Tem que saber Cristiano perder. Ronaldo ali que fica... É o Cristiano Ronaldo. Tem que saber perder bem, né? Tem que saber lidar com a perca, né? Tem uma entrevista muito boa que um jogador de basquete deu. Giannis, eu não sei se eu vou pronunciar direito, Antetokounmpo, alguma coisa assim. Né, que um jornalista perguntou para ele: você considera que mais uma vez você falhou aqui? Ele: não, meu cara, no esporte não tem falha. Isso aqui são passos para o sucesso. Cara, o erro, ele é o custo do aprendizado. Perfeito. Sim. Então, assim, por que a gente tá fudido também na educação aqui? Porque, olha só, cara, a escola, ela encara a falha como um grande problema. Se você reprovou, repetiu de ano, você automaticamente é rotulado lá como burro, como sei lá o quê. Né? No videogame, o que acontece quando você erra ali na fase, sua personagem morre ali? Você volta, começa de novo, tenta de novo até lapidar o seu até desenvolver aquela habilidade. Até desenvolver. Então, o erro ele precisa ser visto como custo do aprendizado, um passo para o sucesso. É um processo, né? O erro é parte do processo da vitória. Tem uma do Jordan também, que fala de basquete, ele fala isso numa entrevista. Me confiaram, sei lá, 38 vezes para fazer o arremesso final do jogo e eu falhei. Eu perdi mais de 400 e poucos jogos na minha carreira. Arremessei a bola tantas vezes na cesta, 1000 e poucas vezes na cesta e eu errei. E foi tudo isso que me fez um campeão. Então é meio que, ele teve que passar por tudo isso. As vezes que ele acertou foram as vezes que fizeram ele o campeão. Mas ele não parou de tentar, né? Sim, você sabe qual é a taxa de sucesso, de pontos convertidos de um jogador de tênis? De tênis? Primeiro, top 1 no ranking? 50. Assim, pouco mais de 50%. Não imaginei. Então, assim, o que torna o cara extraordinário é isso, cara. É o detalhe que vai fazer ele ter... E a diferença focado em fazer, pro centésimo do ranking é 2% de diferença. Então, assim, é uma coisa... E tem uma coisa, é que a gente fala o extraordinário, mas na verdade o extraordinário é feito de vários ordinários, né? Totalmente. Todo dia um ordinário transforma num extraordinário. Tem a propaganda da Nike agora das Olimpíadas, tá bem polêmico, não sei se tu viu. Que mostra assim, vários atletas assim, suando, assim, passando por situações difíceis, e ele fala assim, ser campeão não é para qualquer um. E aí tá sendo meio criticada por dizer assim, as pessoas normais não podem ser atletas também, mas o sentido da propaganda mostra isso. Não é isso que ela tá dizendo, né? Não é para qualquer um, porque realmente, para ser campeão, para estar nas Olimpíadas, é que nem aquele meme assim,
já fizeram vários vídeos assim. A Raíssa Leal lá foi lá e tentou uma manobra super difícil e falhou ali. Aí ela ficou bronze, né? Aí tá o gordinho estirado no sofá lá, olha aí, essa brasileira aí, não sabe nada. Pô, a guria tem 20 anos, sabe? 18 anos. 20 não, bem menos, cara. 18 Não, anos. ela tem 17, 17 anos, 16, tirou bronze nas Olimpíadas. Eu acho que ela ganhou. Outra vez, ela foi a bronze. outra vez foi com 14, né? Tá tendo 17. tá. Então, tipo, o cara que não faz nada tá julgando a guria que, sabe? Eu falo, meio mãe, que... traz meus cheetos aí que eu tô nossa, criticando. a brasileira é foda, não sei o quê. Porra, mas a guria tá em alta performance pra estar nas Olimpíadas, né? Pra estar nas Olimpíadas não é qualquer um que tá lá. Mas quando você fala da psicologia positiva, tá muito ligado assim a uma psicologia voltada para a realidade, né? Para a vida. Assim, cara, eu lido com o que tem. Não adianta eu imaginar, não adianta eu culpar meu passado, não adianta eu só pensar. Não é pensar positivo, é fazer o certo no momento que eu tenho para fazer para poder mudar a situação ou lidar melhor com aquilo, né? E o pensar positivo, ele tá restrito ao otimismo. Né? Então, assim, isso é interessante. Então, cara, é fazer o possível, né? O ótimo é inimigo do bom. É melhor o feito do que o perfeito. Claro. Então, a psicologia positiva trabalha com isso. Qual força que você tem para resolver essa situação? Vamos resolver. Ah, vai sair perfeito? Não, mas tudo bem, você não precisa ser perfeito também. Né? Então... Se cobrar menos e fazer, realizar. É bem isso. Tem aquela ideia assim de ficar nos planos, né? A pessoa se planeja muito e ela quer um plano perfeito, na hora certa. Quando chegar essa condição, eu vou fazer tal coisa. Outra frase do Nietzsche, né? O Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito também. A que tá me pegando é essa do escravo, mas tem uma que me pega muito que diz assim, que o idealista é o incorrigível, porque quando ele é expulso do céu, ele cria para si um inferno. Então é meio isso assim, o cara, não, eu só vou fazer se eu fizer perfeito. Não faz, aí vai criar um inferno de não conseguir fazer, né? Sim. Ele fica nessa autocobrança que não tem fim, né? Eu li um livro há um tempo atrás, muito interessante por sinal. O autor, se não me engano, é um engenheiro, mas ele tem muito de psicologia no livro dele. Não sei se vocês já leram Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker. Ele é um best-seller aí. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a gente está acostumado com a lógica do preparar, apontar, fogo. A gente passa muito tempo preparando, estudando, muito tempo mirando, apontando, e quando a gente dispara, faz a ação, já é tarde demais. Ele sugere que a gente inverta a lógica, né? Que é preparar, fogo, apontar. Então eu me preparo, o essencial, O básico tem que ter. eu disparo, né? E depois eu Realinho. corrijo, depois eu alinho, depois eu aponto. Isso tem a ver com a lógica do MVP, do mínimo produto viável. Isso. Né? E muitas vezes eu falo para os meus pacientes, sabe o que é o mínimo produto viável? Né? Então é o mínimo que você precisa fazer para o teu cliente sair satisfeito e tudo mais. Então, às vezes, o paciente ele tem um alto nível de cobrança, ele acha que tem que ser tudo perfeito e ele fica esgotado. Não sobra tempo para ele. Eu falo assim, por que você não liga o MVP no trabalho? Né? Qual que é o mínimo que você precisa fazer para você performar bem, para o seu chefe não te encher o saco, né? Para você não ficar no holofote? Então, faz isso. E aquele excedente de energia que você tem, invista em você. E aí a qualidade de vida do cara começa a mudar. Então ele começa a desfrutar mais do lazer, ele entra mais em flow, ele faz mais coisa que ele gosta, sobra tempo para ele ler, para ele estudar, para o desenvolvimento pessoal dele, o cara fica mais foda, e aí de repente ele transforma a autoestima, se sente um cara muito mais potente e muda tudo, cara. É fantástico. A gente pensando também assim no outro lado, né, do lado do psicólogo, tem uma crítica que a gente estava conversando ali. O psicólogo ele tem essa autocobrança também, né? A classe, assim, o psicólogo, até a formação de psicologia, eu acho que leva um pouco a isso, de nunca achar que está pronto o suficiente, que ele pode se expor em redes sociais ou se expor de alguma maneira, dando palestra ou algo assim, porque ele tem muito medo da crítica. Para o psicólogo ser... As pessoas imaginarem que o psicólogo é um exemplo, né? Tipo... tu vai encontrar um psicólogo numa balada assim, vai ser, nossa, o psicólogo está aqui. Dançando até o chão? Dançando num funk lá, no baile funk lá. Psicólogo não faz isso. Psicólogo ali. Aí o psicólogo, às vezes, eles colocam nesse lugar de exemplo moral, guardião da moral, os bons costumes da sociedade.
Então ele tem medo de se expor, né? Medo de se expor, sei lá, no Instagram ali para falar algo, porque de repente algum colega ou algum professor antigo lá da faculdade vai estar julgando ele de uma maneira ali, né? Quantas oportunidades ele não perde? Então ele perde muitas oportunidades, né? Isso não só psicólogo, mas profissionais da área da saúde. Médico, né? médico. Médico? Então, a gente brinca muito assim, a gente conhece um monte de médico por causa da profissão da Maísa, e assim, eles são ensinados que eles não sabem, né? E querendo ou não, você Muita vai buscar uma especialização, então tu não sabe de mais nada, né? Aí tu vai virar, eu sou psiquiatra. Eu tenho um amigo que fala, cara, eu não sou psiquiatra, eu não sou médico, eu sou psiquiatra. Se precisar passar uma veia, eu não passo mais. Cara, eu sou psiquiatra, eu tô há 10 anos nessa profissão, eu não consigo sair daqui. Isso que começa a criar aquela coisa, cara, eu só sei aquilo, né? Eu não posso saber outra coisa além dali. Então é um pouco da formação que a gente tem, né? A cultura acadêmica ela é complicada, né? Porque eu vou precisar citar Paulo Freire aqui. Ele fala, né? Quando a não, mas a gente gosta do Paulo Freire. Eu também gosto. Eu também gosto. Não sei, porque hoje em dia parece falar do Paulo Freire é um problema. Eu gosto pra caramba, mas assim, não quero criar inimizades. Mas assim, o Paulo Freire tem uma frase fantástica. Ele fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, totalmente. Isso acontece nas faculdades. O professor lá atrás que se lascou tendo que fazer, ele faz o aluno dele se lascar também. E aí ele começa a ser uma pedra no sapato entre o aluno e o diploma. E aí o aluno arruma várias formas de controlar ali a situação e a educação vai degringolando. E o professor não é que o professor é tipo um doutor muito foda na área, o cara respeitado, é um cara que só se formou, tem um diploma, de alguma forma ele fez ali um mestrado, sei lá, e tá ali tentando oprimir, né? Tentando valer ali a posição ou assim, dele. Cara, um dia eu vou ser professor, vou ferrar todo mundo. Vou ferrar todo mundo. E o cara não acrescenta nada. Não, é que cria-se uma cultura de terrorismo, né? Tipo assim, cara... Totalmente. É um absurdo isso, cara. E se pensar que a aprendizagem, assim, tu que fez tu que fez mestrado, doutorado, tu que teve no ambiente acadêmico, cara, que a melhor forma de educar é que a pessoa não só se engaje, mas se divirta, entenda o processo. Ela não precisa ser um processo doloroso, pode ser um processo muito prazeroso, a aprendizagem. Você me fez lembrar de uma frase que eu aprendo muito com os meus pacientes, né? E eu atendi não tem como um paciente uma vez que era skatista, dos bons. E ele perguntou pra mim uma vez, Vinícius, você já andou de skate alguma vez na sua vida? Eu falei assim, andei. Quando eu era criança, eu ganhei um skate da minha madrinha e nas primeiras vezes que eu fui tentar subir em cima do skate, eu me desequilibrei, caí e me machuquei muito. E aí eu perdi o encanto pelo skate. Enquanto eu tive outros amigos que seguiram, fizeram até uma turma do skate, foi bem legal. E aí esse paciente virou e falou assim, esse é o problema, Vinícius. Você se ferrou antes de se divertir. Perfeito. Aí eu falei assim, tá, fale-me mais sobre isso. Né? Ele falou assim, toda vez que você se ferra, se lasca antes de se divertir, a sua tendência é abandonar uma atividade. Então, olha só como é que é a educação atual. Né? Os professores, muitos têm o prazer de fazer o aluno se ferrar. Então o cara não se diverte. Se ele não se diverte, ele não vai se engajar naquilo. Igual eu nunca mais subi no skate. A questão da leitura. A leitura, o brasileiro não tem cultura de leitura. Por quê? Porque lá com 15, 16, 17 anos no colegial, ele tem que ler livros muito densos, né? Pro nível, pro repertório que ele tem naquele momento. E aí... E outra, nunca leu também, né? Tipo assim, ele nunca leu e aí o livro é uma punição, né? O livro ele é uma punição ou um acesso pro vestibular, né? Se tu não lê, tu não vai passar. Né? Então, assim, aí o cara não se diverte. Então, isso é péssimo. Né? Por isso que quem quiser começar a estudar psicologia positiva, recomendo que comece por... Tu comentou, né, que tem um livro aí. Esse livro aqui, ó. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Delícia de ler, tranquilo, tem audiobook fácil, né? Hoje eu leio usando audiobook, eu virei uma máquina de leitura. Como é que eu faço? Coloco o audiobook, né? Faço isso, é bom. Ouço o audiobook, uma velocidade ali entre 1,5 e 2x, só vai. Dependendo do narrador. Enquanto eu ouço, eu vou
lendo no livro também. Então, eu absorvo o livro de modo auditivo e visual. E a minha leitura, ela flui muito mais e eu consigo consumir muito mais conteúdo. Dá para fazer uma anotação muito mais no livro. rápido. Você vai fazendo a anotação, cansou, pausa, depois volta. E aí a leitura fica uma delícia. Entendeu? Então você tem que se divertir no processo, você não precisa se ferrar. Então eu tenho pacientes que têm uma habilidade tremenda de transformar tudo em uma obrigação. E aí o cara não se diverte. Né? O estudante de psicologia que entende que aquilo ali é um fardo, ele não vai se divertir e não vai ser um bom psicólogo. Uma ex-aluna minha, certa vez, me chamou no particular e veio me contar toda feliz. Professor, eu me formei e agora estou trabalhando numa clínica popular de psicologia. O que você acha disso? Ganhando R$30 por... Aí eu falei assim, olha, certifique-se de não se ferrar antes de se divertir. Não é verdade. Aí ela, como assim? O que você está querendo dizer? Olha, você se acha bem remunerada pelo que você está fazendo? Ela, não. Né? Mas tem que começar assim, né? Eu falei assim, não necessariamente. E quais casos você atende? São casos muito difíceis? Ela, sim. E aí, assim, infelizmente, essa é uma realidade da psicologia. O tipo de problema que se recebe no consultório tem muito a ver com a renda. Com o teu perfil socioeconômico, com certeza. Socioeconômico, né? Então, assim, normalmente as pessoas que chegam para um atendimento popular, o tipo de problema delas, muitas vezes está relacionado até a mazelas sociais. E se Tem um condicionante psicossocial ali, né? O cara é mais pobre, a mulher às vezes sofre uma violência, não pode sair de casa, tem um filho com deficiência, e aí começa, né? E às vezes isso está muito distante da realidade da recém-psicóloga. E aí ela tem que fazer um esforço enorme para entender aquele contexto de aquela situação, aquele contexto, e ainda vai ser mal remunerada por isso. Em meia hora, né? Isso, em meia hora. E qual que é a chance dela se divertir nesse processo? Baixíssima. E qual que é a chance dela continuar nisso? Menor do que a pessoa que... Eu falo assim, eu só sou um psicólogo clínico até hoje porque desde o início da minha carreira eu me valorizei e fui muito valorizado, me senti muito valorizado. E aí eu me diverti e hoje eu tenho uma ótima relação com todos os meus pacientes. Então, é isso. Legal, cara. Deu para entender um pouquinho, Marcelo, que é super positivo. Muito bom. A gente está finalizando nosso tempo, mas tem umas perguntas que o Marcelo gosta de fazer no final, que são... A pena que foi rápido, né? Clássicos. Tinha muito mais coisa pra gente conversar. O vinho ajudou. Vocês têm que indicar também os livros para quem quiser. Por favor. Agora fala, mas deixa só o Marcelo fazer as perguntas finais aí. Mas, Vini, a gente tá... Eu sempre faço essas perguntas pro paciente para poder entender um pouquinho como é que ele compreende as coisas e até valorizar um pouco essa trajetória dele. Então, pensa assim, cara, considerando a tua trajetória profissional, né? Qual foi o momento mais difícil? Qual foi o momento de maior dificuldade ou maior tristeza da tua vida? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando, foram minhas demissões. Eu tive 2 demissões na minha vida que, quando eu recebi a notícia que eu fui demitido, eu fiquei muito triste, mas que depois eu consegui ressignificar e transformar isso num impulso. Então, uma das demissões, eu fui demitido no mesmo dia que eu depositei a minha tese de doutorado, sob a alegação de que eu ficaria um profissional mais caro para a universidade, não seria interessante. Aquilo ali fez o meu mundo cair. Falei, poxa, então quer dizer que eu me dediquei mais de 4 anos no doutorado para chegar agora e receber esse tipo de valorização? Ser punido? Ser punido por isso? Aí foi muito triste. Foi muito triste. Mas aí eu fui entendendo como é que o meio acadêmico... O mercado trabalha. Funciona, né? Depois eu me tornei coordenador de curso de psicologia. E aí eu pude ver um pouquinho dos bastidores. E eu me decepcionei muito. Porque eu percebi, infelizmente, que em muitas instituições de ensino, o professor acaba sendo o peão da educação. O peão do xadrez, sabe? Aquele primeiro que morre, que é entregue ali, sabe? Sendo que é o professor que carrega, né, a educação,
que ajuda a Ele tá na difundir o linha de frente, conhecimento, né? que está na linha de frente, ele é o menos valorizado. Ele muitas vezes é considerado como um custo para a universidade, né? E o aluno, ele muitas vezes é confundido, né? Então, para a instituição, o aluno é um cliente que coloca dinheiro e o professor é o que faz É o custo, o custo operacional. Né? E aí, se você é custo, eu pretendo reduzir o custo. Isso. E aí, se o professor cobra que o aluno seja aluno e o aluno já tem aquela noção pesada do curso que tá, aí ele se coloca numa posição de cliente e muitas vezes a instituição, né, vai contra o professor, que é o cara que está na linha de frente. Então, isso tudo me mostrou. E fez, inclusive, essas experiências de demissão fez eu criar a minha empresa, que é a EVPSI. Hoje a EVPSI, ela tem várias áreas de atuação, né? Então, ela é uma clínica de psicologia, ela é um instituto de pesquisa, ela é uma editora, ela produz material audiovisual. E qual que é a ideia disso? Eu resolvi me tornar um profissional independente. Eu, mais cedo, falando com o Matheus no café ali, eu disse para ele que no início da minha carreira, o meu sonho era ser um livre docente, que é o título mais alto depois de um doutor. Né? Pós-doc não é título, pós-doc é estágio, mas assim, depois de um doutor é o livre docente. Na época não foi possível, por questões da política mesmo, da época, assim. Mas hoje eu me tornei um docente livre, porque eu escolho o que eu vou falar, com quem que eu vou trabalhar. E eu fiz isso na base do empreendedorismo. Isso é muito bom, muito bom. Muito então, legal. Aquela demissão lá atrás foi um pé na bunda que me impulsionou para frente, né? Foi ótimo. A universidade nem ensina psicanálise, cara. O que tu quer estudar na universidade? Tem nada que ser, tem que ser livre mesmo. Bom, considerando você me disse o pior, agora vamos melhorar o clima. Qual foi o melhor momento da tua carreira profissional até aqui? O melhor, não é um bom, o melhor. O melhor? Cara, não consigo te responder essa pergunta, porque é o conjunto da obra. Eu enxergo os meus desafios, todos eles, como oportunidade de crescimento. E eu passei a enxergar isso depois de fazer a psicologia positiva. Né? Então, assim, eu enxergo o conjunto da obra. Então, não tem um melhor momento. Mas o que eu posso te falar com toda a sinceridade é que o momento que eu estou vivendo agora, mindfulness, no presente, tá foda, tá massa, tô gostando pra caramba, tô me sentindo bem na minha plenitude, né? Sabendo... Morando na Lagoa, né, irmão? e conhecendo muita coisa nova, claro. Aprendendo sempre. E eu sei que amanhã vai ser melhor do que hoje. Legal. Porque eu mudei o meu mindset. Eu enxergo os desafios como oportunidades de aprendizado, sabe? Eu me tornei um psicólogo melhor depois que eu tive contato com a psicologia positiva, comecei a trabalhar com a psicoterapia positiva, ela virou uma chave em mim. Eu enxergo o bright side, né, o lado bom da maioria das coisas. Muito legal. Por motivos diferentes, mas o último convidado falou a mesma coisa, né? Exatamente, por motivos diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. Depois tu olha, vai sair os cortes dele, bem diferentes. Ele falou que o melhor momento dele é agora. Tô aqui com vocês, é o melhor momento da minha vida. Mas é o presente, né? E assim, a gente tá falando do melhor momento, do pior momento, mas eu queria que tu definisse para nós, pensando em psicologia positiva, como um entusiasta, né? O que é felicidade para você? Me fez lembrar aquela pergunta que fizeram pro Clóvis, né? Pô, aquela... Cara, eu sou apaixonado no Clóvis. Se não me engano, foi o Albujan. Albujan. Né? O que é a vida? O que é a vida? Travou, né? Travou, cara. É potência em busca de mais potência. É verdade. Potência. Cara... Felicidade... Eu não vou te falar o que é felicidade, eu vou falar o que é bem-estar. Porque a psicologia positiva, ela mudou, né? Então, o bem-estar, para mim, é basicamente o conceito do PERMA. É eu ter a capacidade de experimentar emoções positivas, é eu conseguir me engajar em tudo aquilo que eu faço, preferencialmente entrando em flow. Eu desenvolver e nutrir relações positivas com a maioria das pessoas. É minha vida ter um significado, um objetivo muito claro. E eu
olhar para trás, para todas as conquistas que eu tive e ter orgulho das minhas realizações. Então isso para mim é mais que a felicidade, é o bem-estar. A felicidade ela tá só naquela parte ali das emoções positivas, mas o bem-estar para mim ele é mais completo. Perfeito. Bom, última pergunta. O que é psicologia? O que é ser psicólogo para você? Eu sei que isso está muito ligado ao que você falou agora, mas o que é ser psicólogo para você? Cara, é a minha vida. Eu não sou psicólogo só no consultório. Ser psicólogo é a minha vida inteira. Porque hoje tudo que eu interajo, tudo aquilo que eu analiso é à luz da psicologia. Eu aprendi com isso. Então, ser psicólogo é literalmente toda a minha vida, desde que eu comecei a ter contato com essa disciplina maravilhosa, com essa ciência maravilhosa. Muito bom. É isso aí, então. Fechamos por hoje, então. Esse é um episódio que a gente está fazendo um piloto gravado. A gente vai fazer uma série de experimentos ali de engajamento agora. E deve sair até domingo. Não sabe, né? Nem vai saber. Eu que vou fazer lá. O Matheus é o inteligente do grupo. Não, mas agora eu troquei o computador, agora eu consigo. Agora vai funcionando. Mas a nossa ideia ali é produzir melhor para a gente conseguir entregar mais conteúdo. Legal, bom, bacana. Mas assim, de todos esses livros que tu assim, são uma infinidade de livros. Qual o livro que tu indicaria assim, cara, esse tu tem que ler? Qual é, assim, ó, 2. Assim, ó, se tu quer saber de psicologia positiva, essa é a Bíblia. E outro, qual é o livro que eu começo? Tu já falou, mas reforça pra nós. Então tá, ó. O livro que começa, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Né, pra ser suave, pra ter um primeiro bom contato e se divertir. O livro que embasa, explica a história, Florescer. Boa. Né? E só mais um. Não, por favor. Flow Guia Prático. Esse aqui é o ouro líquido destilado desse maior aqui. Tu falou isso né? Agora há pouco. E esse livro aqui, ele te ensina a entrar em flow. Os outros aqui são muito importantes, né? O Criatividade, ainda mais nessa época de inteligência artificial, ser criativo é um diferencial humano. O Aprenda a Ser Otimista, ele vai focar especificamente no otimismo, que também é fundamental. Psiquiatria positiva que também tem isso aqui. Ó. Psiquiatria positiva. Psicologia e Psiquiatria Positiva, esse é mais técnico. A Armadilha da Felicidade, do Russ Harris, que é um psiquiatra que fez para os pacientes. Esse não é um livro pro público, mas muito bom também. Então, assim, eu gosto de todos eles. Esses 3 é para quem quer começar, mas todos aqui podem agregar muito, muito, muito. Como é que a gente encontra você nas redes sociais? Tu é um psicólogo exclusivamente online, né? Então como é que a gente faz para te encontrar se não for lá na Lagoa comendo um camarão? Bom, @vinicius.f.borges. Esse é o meu Instagram pessoal /profissional. E tem também o @evipsi, EVIPSI, que é o da empresa. Então, pode me encontrar nos 2. Perfeito. Fechou, Deus. então. Fechou. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Fechando por hoje. Eu que Valeu, agradeço. doutor. Só um brindezinho final, Brinde final para aqui, nós. então. Puxa vida, né? Ao bem-estar. Ao bem-estar. É isso aí. Valeu. Valeu. Fechou.